Está na hora do programa começar! O programa está começando! O programa começou! Começou! Oi, eu sou o Ederson. Eu sou o Miller. Esse aqui é o Se Liga. Um programa fantástico com conteúdo diferenciado para você. E hoje nós vamos falar de... Castelo Rá-Tim-Bum! Então, se liga! E se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver mais vídeos como esse, é só nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook com a fanpage Se Liga, também no YouTube. Aqui! Estamos ainda no meio da pandemia, por isso estamos de máscara, álcool em gel, distanciamento, mas Ederson, coloca nosso rosto sem máscara para todos verem. Muito bem. Então agora nós vamos falar de Castelo Rá-Tim-Bum. Exatamente, Por Ederson. que Castelo Rá-Tim-Bum, Miller? Porque é o melhor programa infantil da história desse país brasileiro. Exatamente. Você tá ficando bom nesse tipo de coisa, Você viu? né? Toda vez eu falo isso, porque nós vamos falar do melhor do melhor. Sempre o melhor do melhor. Sempre o melhor do melhor Não do poupe. Brasil brasileiro. É isso aí mesmo. E como começa essa história interessante do Castelo Rá-Tim-Bum? Já Então. começa no Castelo Rá-Tim-Bum? Então, assim, o Castelo começou a ser produzido em 93 e foi exibido em 94, mas eu acho que pra gente entender melhor, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos fazer um histórico aqui do Castelo. Então, a cultura tinha já uma tradição, né, de programas infantis, né, Derson? Então, Sim. com Vila Sésamo, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é super famoso, né? Bambalalão, Curumim, enfim, eles já tinham um histórico gigante de programas infantis. E aí, no começo de 90... ou melhor, finzinho de 80, né, na década de 80, eles pensaram em fazer um programa diferente daqueles que eles estavam fazendo. Aham. E aí surgiu o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. O Me Rá-Tim-Bum. lembro muito, assisti muito Rá-Tim-Bum. Cara, eu adorava o Rá-Tim-Bum, cara. É da muito nossa legal. época, né? Esses outros que a gente Isso. falou são mais antigos, É a né? nossa infância mesmo, né? Exatamente, né? Esses outros eram da década de 70 ou mais no meio da década de 80, né? A gente Sim. nasceu no fim da década de 80, então o Rá-Tim-Bum pegou a gente assim... Pô, foi o programa feito pra nós Pra mesmo, gente, né? Pra nossa exatamente. idade, né? E tinha uma pegada pedagógica, né? Sim, O bastante programa, pedagógico. Então, assim, ele começou a ser produzido em 89, né? E começou a ser exibido em 90. Os criadores foram o Fernando Meirelles, que é diretor hoje de cinema, um cara super famoso, né? Tal. Mas na época ele estava começando. O Flávio de Souza, que depois escreveu vários programas da cultura. Paulo Morelli. Marcelo Taz, aquele Marcelo sim. Taz do CQC e tal. Né, tal. E o Flávio Del Carlo, que era animador, né? Lembrando, nessa época, Ederson, os programas infantis, né, nas outras emissoras era o Bozo, Sim. Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Sérgio Malandro. Resumindo, aquele formato, né? Um Isto. apresentador e plateia, as crianças ali, alguns Isto. personagens de desenho. Exatamente, Era só isso isso, aí. né? Chamava desenho e tal. Tirando o Bozo, que tinha umas coisas de palhaço e É. tal, o resto era o pessoal apresentando, cantando, dançando, Sim, e gincana. Isso. E mandando as crianças sentar. Cláudia, senta lá. Exatamente. Era isso E aí. vez ou né? outra chamava um desenho ali. Boa, né? Era isso. Aí vem esse formato diferente do Exato. Rá-Tim-Bum. Exato. E como assim, diferente? O que tinha de diferente nesse Então, formato? ele, como você disse, né? Ele tinha uma pegada bem pedagógica, né? Isso, aham. E ele era voltado para criança em idade pré-escolar, era de 0 a 6 anos, né? Aham. E assim, ele era um programa de quadros, vários quadros, né? Ele não tinha conexão com o outro. Muito parecido com programas de humor da época, né? Então, o Jô Soares, o Chico Anísio eram programas de quadros, né? Sim. E aí o Rá-Tim-Bum veio com essa pegada, não era de humor, mas enfim, tinha esse formato, né? E também já era um início de uma ideia, Derson, da tecnologia que estava chegando. O Windows, por exemplo, janelas, né? Links, exato. né? E ele ensinava de forma lúdica coisas de higiene pessoal, Aham. de ecologia, de história, cidadania, português, matemática, coisa que esses outros programas não faziam, Sim. né? E quais quadros você pode citar pra gente, Miller? Então, assim, pra gente lembrar, vamos lá. Tinha, por exemplo, ele falava assim, coisas bem simples para crianças Aham. bem pequenas mesmo. Qual é a cor vermelha? Daí a criança ia lá e apontava a cor vermelha. Ela né? fazia uma interação com a criança que Isto. tava assistindo, Isso, né? então assim, levante a sua mão direita. Daí a criança, né? Qual é o direito com a esquerda? Aprendia através dessas brincadeiras Isso. e desafios, né? Isto, quantos objetos tem na mesa? A graça era você assistindo e falar, acertei. Isso, a gente falava, eu sei como é, tal, né? Acertei, legal. Ficava uma coisa assim. E aí, né, no início desse programa sempre tinha uma família, Aham. né? Era um pai, Eu ia falar mãe, dois isso agora, irmãos isso. que assistiam o programa. Então era assim, era um metaprograma, é um programa que ligava pra assistir o programa. Falava do programa no programa. Isso, vamos assistir o Rá-Tim-Bum. Eles ligavam e começavam o programa, Bem né? legal.
Esse programa, Ederson, fez muito sucesso, tanto de público, né, porque era muito diferente, como de crítica, né? Chegaram a ganhar prêmios, como medalha de ouro no Festival de Nova York e tal. E foi um incentivo para outros programas da cultura. A galera ficou assim, alucinada com isso, né, cara? Então vieram outros programas a partir dele, como Gloob Gloob, Mundo da Lua, Lucas e Juquinha, O Professor, X-Tudo, né? Só programas assim fantásticos. Foi a era de ouro da cultura, né, cara? Muita coisa boa mesmo. E também o outro, lá pra frente, né? O Rá-Tim-Bum também deu origem a outro programa lá na frente, que foi o Cocoricó. Porque dentro do programa apareceu o Júlio, um bonequinho que perdeu um leãozinho, que era o Cadê o Léo? Um quadro. Puxa vida, cara. Tinha uma musiquinha, Isso. né? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Exatamente. Era muito legal. Exatamente. Então o Júlio vem do... Vem daí, cara. daí. E era o mesmo boneco e o mesmo manipulador, a Eu mesma voz. sabia que eu já tinha visto aquele E personagem, aí, mas não anos lembrava. depois veio, eles pegaram o mesmo, aí deram uma melhorada no boneco Sim. e tal, mas daí o personagem Júlio era o personagem do sítio e tal, O tal, Cocoricó que também foi um grande sucesso também. Grande Merece sucesso. um programa também. Grande sucesso, verdade. Enfim, então esses foram alguns dos programas que derivaram do sucesso do Rá-Tim-Bum. Não foram né? poucos. Só que aí, Deverson, nós crescemos. Pois é, aquelas crianças ali que estavam aprendendo sobre cores e tudo mais, né? Coisas básicas primárias, agora precisam de outro conteúdo. É isso? Começaram a crescer. Todos esses programas, né? Todos esses que eu citei, eram para crianças também menores, né? De 6, no máximo 8 anos, no máximo. Só que aí chegou uma hora que, tipo, o Rá-Tim-Bum começou em 90 para essas crianças. 94, 95, a coisa já tinha 8, 9 anos, né? Ou já precisava de algo novo. De algo novo, diferente, mas adaptado a eles. Aí eles começaram a pensar em algo para essa faixa etária. E eles queriam fazer o Rá-Tim-Bum 2. A ideia inicial era essa. Então, assim, pegar os quadros que não funcionaram tão bem, pegar o Rá-Tim-Bum, né, lá do início, tirar os quadros que não funcionaram bem, pegar os que funcionaram e fazer de novo, ou remodelar e inventar coisas novas em cima disso. E aí deram essa missão para algumas pessoas. O Fernando Meirelles já não estava mais na cultura, porque ele tinha uma agência particular e foi trabalhar na agência dele. O Marcelo Tais estava em outra coisa tal. Aí ficou mais pro Karl Hamburger, que era um cara que tinha, depois nós vamos falar mais dele, né? Mas que tinha ganho alguns prêmios fazendo cinema de animação, de boneco. Tem muito isso aí, né? De massinha e tal, né? Stop motion, isso. Com bonecos de massinha, já tinha ganho prêmios. É um recurso que utiliza muito em todos esses programas aí. Sim, exatamente. E também o Flávio de Souza, que tinha escreveu O Mundo da Lua, escreveu vários programas da cultura e tal. Inclusive no Mundo da Lua ele fazia o tio do Lucas. Esse tio do cara, Lucas Silva e Silva. tinha um bigodinho. Isso, exatamente. Legal. Parecia um pouco Chaplin, né? Assim, o jeitão dele e tal. Não fazia ideia disso não, Miriam. Ele era roteirista, diretor. Nós vamos falar mais dele depois. Sim. Então ficou na mão desses dois para elaborarem um novo programa, o Rá-Tim-Bum 2. Tal. E como é que é? Será que eles chegaram e falaram assim, vamos fazer um castelo? Aí que tá. Não foi tão simples assim, rapaz. Não é tão simples. Eles tiveram, assim, zilhões de ideias. Quadros. Inventaram, assim, de novo, molecada nova, querendo fazer coisa tal. Falou, faz aí. Os caras foram fazendo. E o elo de ligação entre esses quadros, seria um elo de ligação, né? Seriam 3 crianças. Certo. Então, assim, as 3 crianças já estavam nessa primeira ideia. E elas iam passar de um quadro para outro através de portais. Então, abrir uma porta, aparecia em outro, alguma coisa assim. Essa era a ideia geral. Só que ficou gigantesco. Imagino, né? E aí, a cultura falou, gente, é impossível fazer isso. Vocês vão ter que escolher alguns quadros, os melhores, e pra gente poder fazer. Senão não vai dar. Aí o material, né? Exatamente. Isso. E aí, um desses quadros era o Castelo do Dr. Victor. Aí, ó. O Já estava do Dr. Victor. Isso, em homenagem ao Victor Frankenstein. Legal. Então, a ideia do castelo já estava aí no meio desse bololô de ideias, né? Era um castelo com coisas de ciência, meio fantasioso e tal. Só que ele já não queria que fosse uma coisa muito, assim, mal assombrada. Ele queria um castelo mais bonito, colorido, dentro da cidade, né? Uma coisa já diferente. O castelo fica no meio da cidade, né? Isto, no meio da cidade de São Paulo. E aí, eles viram que aquela ideia essa vai pegar. Isto, certo, a partir dali que podia acontecer a coisa. Aí começaram a desenvolver, aí criaram um sobrinho pro Dr. Victor, aí as crianças, né, ao invés de passar de um lugar pro outro, ia ser amigo do Nino, enfim. Aí começaram a desenvolver isso, né? E aí sim, foi aceito. Né? Aí sim o pessoal falou, agora ficou bom. Só que aí perceberam também que o programa ele tinha que ser educativo, né? Mas um pouco menos rígido que o Rá-Tim-Bum.
né? Porque o Rá-Tim-Bum, eu vi nas entrevistas, né? Que o Rá-Tim-Bum tinha uma rigidez, tinha umas pedagogas, né? Que eram muito rígidas com a parte educativa. Tipo, Sim. tem que seguir o currículo oficial. É assim que se faz. Tipo, e não a ideia é fica essa. criando dando muita volta, não. Tem que ser mais assim, Vai né? direto. E eles ficaram, poxa, mas isso dá uma limada. E também, assim, muitas das coisas que a gente falou de qual é o vermelho ou quantas cores, a criança aprende em casa e na escola. Sim. Né? Então, assim, você vai só repetir. Ok, algumas coisas você tem que repetir, reforçar, mas algumas não. É. Então, eles tentaram no Castelo fazer algo um pouco mais light, um pouco mais descolado, mais inventivo e com coisas que elas não poderiam aprender nem em casa nem na escola. Certo. Então, por exemplo, aquela parte que tem os pintores famosos, né? Que eles falam, olha, sim, Mona Lisa. Um conteúdo já que não é. Você não vai ver maior, na escola, não. né? Pelo menos não na escola infantil, né? Ou aquela coisa das culturas dos países com os bonequinhos, né? Que cada vez exatamente era isso que eu tava pensando. com idiomas. É uma cultura exterior já, uma coisa bem diferente. Exato. Né? O do passarinho, que tinha vários instrumentos diferentes. Cada programa é um instrumento diferente, coisa que você não vê, né? Isso. Nem hoje com a internet você não vai pesquisar instrumentos. Imagina. Você vê aquilo na década de 90, Isso né? dava chance para as crianças absorverem todo esse tipo de conteúdo diferente. Pois né? vários tipos de dança, vários Bem tipos legal. enfim, de fazer coisas. E também, assim, coisas mais de cidadania. Então, assim, cultura de cada Sim. país, diversidade, discussões sobre ética, etc. Coisas que eles não aprenderiam nem na Curiosidades, escola, nem em tinha casa. Exatamente. muita curiosidade. Sim, Como é que se verdade. faz isso? Isso, Era bem legal. Eu gostava do programa exatamente por isso. Porque você aprendia muita coisa em um tempo curto, né? Exato. E Era lembrando bem que legal. essa época não tinha internet, né? Ah, Então, assim, pois é. a fonte pra muita gente era só a TV. Sim. Né? Então eles tentaram pegar o mais amplo possível de coisas diversas, né? E reforçavam algumas coisas, tipo lavar as mãos, que é uma coisa essencial, enfim. Então Bem eles legal. reforçavam ainda, mas eles tentaram abrir o leque de ensinamento, né? Bem legal, bem legal. Mas mesmo assim ainda tinha uma professora que ficava dentro do estúdio para corrigir. Então se você falasse uma palavra errada, opa, aqui falou errado. Não é assim. Tá. Tinha uma rigidez ainda pegada no pedagógica português. ainda. No português eles não Sempre. não deixavam davam- escorregar, não. Não dava mancada, não. Aí no fim, né, depois conseguiram uma equipe de roteiristas, né, os roteiristas ficaram Flávio de Souza, né, o próprio Cal, que escreveu algumas coisas, o Dionísio Jacobi, a Cláudia Dalla Verde, Bosco Brasil e a Ana Mui Laerte, que também ficou com coordenação de texto. A Mui Laerte, ela é roteirista e diretora hoje, ela escreveu e dirigiu o filme Que Horas Ela Volta, ficou famoso, é um filme bem legal. Aí o Cal ficou com a direção geral do Castelo. Né? Então, depois de ter inventado tudo e tal, essa turma desenvolveu os roteiros e textos, sim. ele ficou com a direção geral do Castelo. Tudo aquele castelo pra ele dirigir. Então, mais ou menos, eu falo geral porque assim, era tanta coisa e tantos quadros diferentes gravados ao mesmo tempo em locais diferentes que ele teve que também conseguir uma equipe de diretores e diretoras. Você cuida desse quadro, você cuida dessa outra Exato. parte. Ele aqui. cuidava do geral e do núcleo principal, que era o Nino e tal, né? Mas aí foi dividido. A equipe, Ederson, no total, foi de mais ou menos 250 pessoas. 250 pessoas. Entre todos os atores, técnica, toda a produção, criação e tal. Uma olha o absurdo. galera pra fazer O programa. o orçamento estimado foi mais ou menos 2 milhões e meio de dólares. Mais ou menos. Não se sabe hoje Uma porque grana. né, não foi divulgado. E também, assim, lembre que isso aí foi em 93. 93, 94. Já era muito mais. Muito mais do que Né? hoje. E parte bancado pela Fiesp e outra parte pela TV Cultura. E foi gravado fora de ordem. Como é gravado a maior parte das coisas, das novelas e tal, Foram né? gravando e depois, assim... grava conforme as condições, né? Então Aham. vai gravar várias cenas nesse ambiente, eles gravam, Já tipo, pra que vão aproveitar. pra outros, Aham. isso, para outros episódios, eles gravam tudo na mesma, Sim. né? Ou personagens que aparecem pouco, né? Grava tudo de uma vez, tipo, então tem personagens convidados, né? Penélope, esses personagens assim, iam lá pra gravar todos de uma vez. Já Então ficava aproveitava, assim, né? Exato, o mês inteiro gravando e tchau, e acabou e vinha outro. Essa parada aí que acontece nas gravações a gente nem imagina, cara. Mas no fim, Ederson, olha que loucura isso. A gente não percebe, né? Mas o Castelo Rá-Tim-Bum é um programa de quadros. Sim. Continua sendo um programa de quadros. Cheio de mini quadros Cheio ali. de quadros, né? É que os personagens desses quadros, eles não... esses personagens nem interagem entre eles, se você reparar. Não interagem, tipo, as fadinhas é o quadro das fadinhas. Cada um fica no seu espaço dentro do castelo. O Tibi-Perônio é o Tibi-Perônio. O Telekid, que é o Porque Sim não é a Resposta, o Marcelo Sim. Tais, é outro lugar. E mesmo a Morgana, você pode ver a maior parte dos quadros dela é separado Ela também. fica lá em cima, no lugarzinho A dela. interação é pequena, relativamente Sim, pequena, se você é verdade, for comparar, né? É verdade. Mas é tão bem feito, que
que você não percebe. Não percebe. Né? Parece tudo uma coisa só, assim. Sim. Porque primeiro que algumas eles linkam mesmo. Então, porque sim? Aí, porque sim não é resposta. Ou, eu conheço uma pessoa que se interessaria muito por isso. Uma não, Sim. duas. E aí Enfim, é o gancho pra isso, tem uma puxar linkagem. o quadro, né? Mas mesmo os que não tem link, por exemplo, aqueles coisas com as mãos, né? Que ele fazia o bichinho com a mão, ou outras coisas assim, é tão bem feito e entra numa hora tão certa. Você não percebe. E com a estética corte, também, né? A estética é toda muito... Sim. Que se encaixa. Elas são todas diferentes, mas que se encaixam. E você nem percebe esse corte, cara. É impressionante São a isso. prova que essa ideia de castelo com vários ambientes funcionou muito perfeitamente, bem. cara. Mas Perfeitamente, é verdade. perfeitamente. E esse é um outro fator de sucesso, né? Então, assim, é um programa de quadros, mas também é um programa de dramaturgia, que tem uma estética belíssima e tal. Uma outra coisa também, o castelo, o tipo de interpretação do castelo é meio teatral, né? Você pode ver que não é igual da TV, as novelas, por exemplo. Não é aquele mesmo tipo de interpretação. Tem um certo exagero, Isso. mas não muito. Não muito também, não é um teatro, né? É pra TV, mas também não é aquela coisa meio contida da TV. É uma mistura de TV, teatro e cinema, eu Os diria. personagens ficam mais soltos, assim, Sim. de repente são mais chamativos, Sim, né? é uma coisa mais teatral. Que tem E, que ser o também. tipo de filmagem também é meio cinematográfico, a forma como pega. Sim. Tudo foi muito inovador ali, né? no Sim, Castelo, é um programa assim diferenciado, por isso que é considerado de verdade um dos melhores, se não o melhor programa infantil da história, Muito né? legal. O programa foi gravado quase todo antes de estrear, e quando estreou faltava poucos episódios pra gravar. Certo. Então, assim, eles nem estavam sabendo a repercussão, não sabia nada. E os caras gravavam, né? Como eu falei, como eles não se cruzavam, eles nem sabiam. Quando eu falava, por que sim, Zequinha? Acabava ali, ele não Acabou sabe o que vai ali acontecer. o que vai falar, o que vai acontecer. Não sei, ou eu conheço uma pessoa que se interessaria muito por isso, uma não duas. Também já ia pra Parava outra. ali e não sabe o que vai entrar. Depois, quando foi a hora que eles viram que, é isso que acontece. Pô, então era assim o Olha que quadro. loucura, cara. É, a gente não percebe isso, Não, mas não, de forma alguma. mágica da TV. A magia da TV. Por exemplo, nós dois aqui estamos gravando separados. Mas o pessoal acha que a gente tá junto, né? Não, eu tô gravando sozinho, o Ederson está gravando sozinho, depois ele junta as duas partes na edição e parece que estamos juntos. É porque eu sou fera, né? E detalhe, Ederson, poucos dias antes de começar as gravações teve uma enchente e alagou tudo. Tudo. Tipo, tinha que começar e os caras tiveram que esperar a água sair, baixar, limpar tudo, Nossa, esperar secar, cara. com medo tremendo de sair a tinta, com medo tremendo de entortar tudo, as coisas, porque era compensado. Sim. Aquele mármore que você vê é compensado, pintado de mármore, imitação. Desafio, cara. Isso com água não presta, estraga. Pra sorte, não estragou nada. Eles conseguiram secar, conseguiram deixar, ligaram as luzes também, não empenou, não estragou nada. Deu tudo certo no final. Mas Tá olha, bem, né? disse que foi um sufoco, rapaz. Caramba. Imagina. E aí, Miller, você lembra da primeira vez que você assistiu Castelo Rá-Tim-Bum? Cara, eu lembro exatamente, Eu cara. acho que eu me lembro também, mas faz tempo, né? Exatamente. Porque assim, criou uma expectativa na Expectativa. cultura. A gente assistia muito a cultura, né? E tinha muita propaganda. Olha, vai começar um castelo mágico. E eu adorava isso, né, cara? Fiquei louco. Falei, meu Deus, tal, que legal. De repente... Bah, né? Castelo E eu Rá-Tim-Bum. lembro, cara, tem um detalhe. Existia uma briga em casa pra assistir TV, porque só tinha uma TV, né? E aí, assim, o pai que assistia jornal, a mãe que assistia novela, a criança que assistia coisa de criança, ficava Todo aquela mundo briga. disputando a TV. E no dia, cara, não sei o que aconteceu, eu sei que eu perdi o começo. Ah... E aí, cara, fiquei muito bravo, cara. Fiquei muito. Poxa Nossa, perdi o vida. começo do castelo, tal, não sei o quê. E assim, não tinha internet, né? Igual agora que você. Aham. Tá, você Corre perdeu. lá e assiste, né? Vai lá e É, assiste. Não tinha, né? Você. E agora? Perdi. E aí, Miller, como é que foi esse negócio, cara? E aí, enfim, aí eu vi o primeiro episódio, adorei, mas aí fiquei frustrado e tal. E aí eu fui assistir esse episódio só anos depois, 1 ano e meio depois começou a reprisar. E aí eu percebi que eu tinha perdido só 30 segundos. Mas durante muito tempo eu fiquei, eu Você perdi. chegou a ver aquela abertura ou você não viu a abertura no primeiro dia? Não vi no primeiro dia. Isso fez diferença então, cara. Não Pode vi no ter primeiro sido. dia, cara. Nem a abertura, nem o comecinho. Uma Que mega a abertura abertura. é belíssima, Uma né? bela. E aí, eu não lembro agora também se ele começou já de cara ou se foi um pouco depois que começou a reprisar. Acho que foi um pouco depois. Acho que sim. Se não me engano, nessa época ele passava em horário nobre, 8 da noite, por isso que teve essa briga aí em casa. Né? Mas depois começou a reprisar de manhã, e não lembro se à tarde também. Eu sei que de manhã eu não via porque eu tava na escola, eu não lembro se à tarde tinha. Acho que tinha. Mas acho que foi depois, não Tenho sei se certeza. foi na mesma época que começou, não lembro. Faz muito tempo, né? Foi em 94, né? Então já vai Faz 25 anos Faz aí. um tempinho. 25 não, nossa, eu falei bobagem, 27, né? Não tem problema, eu coloco na edição lá. Coisa louca lá. Você quer voltar? Eu estou aqui conhecido como um cara que não sabe matemática, né? Tipo, da outra eu já errei a conta, agora de novo, o que é isso? Básico aí, uma equação de segundo grau.
E aí tem umas conexões, ô Ederson, do Rá-Tim-Bum com o Castelo. Rá-Tim-Bum. E quais são as conexões? Porque assim, falar, não, tem que ser um programa diferente e tal, mas no fim tem várias conexões. Então, por exemplo... aproveitaram alguma coisa, né? Sim, no Rá-Tim-Bum tinha uma cobra, que era a Silvia. No Castelo tem a Celeste. No Rá-Tim-Bum tem uma repórter, a Darlene. No Castelo tem a Penélope. Tinha no Rá-Tim-Bum ETs, que era o Molibdênio, eu adoro esses nomes, cara. Molibdênio e o 000. No Castelo tem o ET. No Rá-Tim-Bum tinha a Nina, que era aquela... A boneca careca. Eu adorava ela. Cara. E no Castelo tem o Nino, né? Nossa. Que também parece com o Euclides. Eu pensava até que era o mesmo ator, mas não é. Eu também achei... Olha só, agora que você falou... O Euclides era feito pelo Moreno, que é o cara que fez por muitos anos o comercial do Bombril. Era o Euclides que falava com a cobra, não era? Isso, com a Silvia. Isso mesmo. E eu pensava que era o mesmo. Eles são parecidos, magrinho, um rosto assim e tal. São bem parecidos mesmo. Mas não, são pessoas diferentes. Pô, legal. Tinha o professor Tiburcio e tinha o Telekid, que por acaso era o mesmo cara que fazia. Né? Os dois ensinando coisas e tal. Bacana. Tinha a contação Desculpa, o professor Tiburcio às vezes me dava um pouco de medo. Dava medo. Olá, classe! Ele era meio... Olá, professor Tiburcio! E ele chegava meio pequenininho assim, ia crescendo assim. Era muito rápido, louco. Né? Muito doido, cara. Eu vou ensinar uma coisa muito importante. Com a cara na TV, assim. Ficava com um pouco de medo. Dava um medo, assim, né? Mas era bacana, legal. E aí, eu adorava. E é um personagem bem diferente do que era mesmo, né? Sim, aí... A ideia é mesmo, um personagem bem diferente. Sim. Legal. Modificou bastante, mas... Tinha um aparelhinho na mão que fazia cálculos e Telekid procurava as coisas, né? Pré-celular já em 93. Aí, tá vendo só, cara? Ele era um Google ambulante, né? E já tinha um celular ali, e geralmente tinha o Zequinha antes disso, né? Sim. Rolavam ali, mano, eu queria saber o porquê disso. Aí o pessoal falava, Zequinha... por quê? E ele ficava, por quê? Porque até que vinha o... Porque sim, Zequinha! Aí entrava. Porque sim não é resposta. Por que será que a água do mar é salgada? Vamos ver. Aí acho que encontrei. E aí... Nossa, que legal esse quadro. Continuava. Adorava. Muito legal. No Rá-Tim-Bum tinha contação de histórias, né? Seja pela Sherazade, seja pelo Senta, que lá vem a história, isso, né? Bem legal esse quadro. Eu adorava. Aí tinha... Isso mesmo. Tinha história com objetos, né? Tinha muita contação de história no Rá-Tim-Bum. E no Castelo tinha a Morgana, que era uma bruxa contadora de histórias. Contava histórias. E a Caipora, que contava histórias dos índios e tal, né? Tinha a Fada Dalila e no Castelo tinha as duas fadinhas, Lani e Lara. Tinha o monstro Bludo. O Bludo, você lembra do Bludo? Acho que eu lembro dele. O Bludo era meio... Bludo. E aí no Castelo tinha o Mal e o Godofredo. Tinha a duplinha lá. O muito legal. Viviam nos encanamentos do castelo, né? Quando passava assim um bagulho. Nossa, cara, tô lembrando que você falou agora há pouco que eles não sabiam o que ia acontecer, né? E aí, tipo, olha que esse barulho é esse? Fazia um barulhão assim. E aí era... Uma guitarra. Muito louco. Aí chegava o Mal, todo maluco daquele jeito, um bonecão azul, né, Cheguei. cara? Tinha um Godofredo, ele era muito engraçado. Ele é o mal. Eu sou o mal. E todo mundo tinha medo dele, né? Mas ele era um mal que não era mal, ele era um mal medroso. Ele, eu sou mal de verdade. E aí daqui a pouco ele... Godofredo, não sei o quê. Ele tinha medo, cara. O que mais aí, Miller? Você conta pra gente. Aí tinha o professor Miguelin, que era o cientista, né? Que era um boneco, né? Certo. E ele falava, o senhor Bludo, não sei o que e tal. E no Castelo tinha os irmãos gêmeos. O Tíbio e o Perônio. Eu adorava também. Era legal esse quadro. Eu adorava. Gostava muito desse quadro mesmo. Adorava. Tinha o Pinguim pianista. E no Castelo tinha os passarinhos cantores. Ah, verdade, né? Tinha muita conexão, cara. Os caras assim, meio que no fim... Olha que virou, cara. O Castelo, eles inventaram um monte de coisa. Sim. Eles conseguiram colocar um monte de coisa educacional. Eles conseguiram fazer tudo o que eles queriam. Fazer um programa de quadros sem parecer que era quadro. E ainda conseguiram dar um up nos personagens do Rá-Tim-Bum, cara. Sensacional, cara. Como? Os caras foram muito geniais. Tinha música de banho. E no Castelo também tinha de música de banho, de lavar as mãos. Tinha as crianças assistindo a TV. Tinha as crianças no castelo, tinha um ratinho da abertura e tinha o Roy, que falava com máscara, né? E no castelo tinha o ratinho, né, que tomava banho. Tinha o Viu Como Se Faz, que era um quadro, né? Viu Como Se Faz. E mostrando como era feito bicicleta, umas paradas assim, que eu adorava isso também, bem legal essa eu adoro ideia fábricas, adoro. De conhecer as coisas, cara. Eu assisto vídeo até hoje de como é que se faz as coisas, pois e é por causa disso, tenho certeza, né, meu? E aí, no castelo tem o Eu Vou Mostrar para a Moçada Como Faz, que era o mesmo quadro, era né? bem legal, mesma
coisa. Tinha no Rá-Tim-Bum a família Teodoro, que fazia coisa de circo. No castelo tinha o cirquinho, né, que eles chegavam perto e ficavam animados. Enfim, muitas conexões. Muita coisa tem a ver mesmo com aquilo lá. Que legal, cara. Muitas conexões. Massa. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das pessoas que participaram desse projeto. Quem é que fez aí toda essa mágica, na verdade, acontecer, né? Exatamente. Vamos falar de algumas delas, né? Porque tem muita o que a gente conseguiu encontrar, muito trabalho envolvido aí, né? Fala dos profissionais aí que trabalharam. Silvio Galvão, que foi o coordenador de efeitos especiais. Então, esse deve ter trabalhado muito. Muito. Teve um trabalhão, assim. Então, por exemplo, o Ratinho que mecanizado foi ele que fez, né? Ou ele, a equipe dele. Nunca é uma pessoa sozinha, tá, gente? É sempre o cara que comanda uma equipe. A gente tá falando o nome do cara que comanda, porque não dá pra citar toda a equipe, né? Porque também são... 250 pessoas aí, né? Lembrando, eu lembrei do número, tá vendo? Muito bem, parabéns pra você. Aprendeu a contar no Rá-Tim-Bum. Tá vendo só? É isso aí, cara. Então, por exemplo... A parte do castelo, quando ele é visto de fora, assim, sabe o que é aquilo? O quê? Uma miniatura do castelo. Verdade, cara. Só que uma miniatura grande. Uma mega miniatura. Uma mega miniatura. Né? Muito usado em filmes, por exemplo, O Senhor dos Anéis, Star Wars, eles usam muito miniatura, né? Pra pegar coisas de longe e tal. Eu não lembro de outro programa que tenha usado esse recurso. Pois aí, cara. Isso é meio raro, porque dá muito trabalho. Muito trabalho. Porque eles, como ia ser filmado, né? Eles fizeram com muitos detalhes. Muito perfeito mesmo. Legal, toda a imagem que você vê de fora do castelo é essa miniatura. Né? Muito bem feita, muito detalhada. Na verdade, ela ia ser só pra gravar a abertura. E que abertura, hein? Pois é. Cara, vamos falar disso. E ficou tão boa que eles falaram, vamos fazer as externas todas do castelo. Puxa. Aí foi uma das primeiras partes a começarem a fazer, foi a última a terminar. Nossa. A última, eles só terminaram depois que tinha todos os programas gravados. Baita de um trampo. Sabendo qual o programa que vai ser visto de fora, qual o ângulo e tal, pra depois montar tudo. Aí terminava tudo. Legal. E aí a abertura foi feita do avesso. Porque eles primeiro foram construindo devagarzinho a miniatura, porque por dentro da miniatura também é igual por dentro do castelo. Né? Então eles construíram com todo cuidado e tal. Aí e também o fundo, cara, né? Porque você pode ver que tem um fundo, prédios, nuvens e tal. Muito detalhe. Aí eles filmavam, tiravam uma peça. Tiravam uma peça. Depois inverteram a ordem e fizeram a abertura. Nossa! A abertura, na verdade, eles desconstruindo o castelo. Verdade, cara! As peças... ele ia surgindo o castelo assim. Só que eles gravaram ao contrário. Gravaram desfazendo o castelo. Que da hora, cara. Também... o Carlos Alberto Gardinho, figurinista, um cara importantíssimo, né? Que o figurino do castelo é outra coisa fantástica, né? Roupas lá, todas diferentes, né? Sim. Como assim? O castelo é antigo, os personagens também são antigos, tem muitos anos, né? Eles optaram por fazer coisas com parte de tecido de várias épocas. Muito retalho. E aí ele optou por usar retalhos mesmo, né? O que é chamado de patchwork, né? Sim, aquele trabalho artesanal, né? De várias peças diferentes. Sim. Bem legal. E o vestuário dos personagens, né? É uma coisa que mostra muito a personalidade deles. Exatamente. Isso é uma coisa que o figurinista tem que pensar, né? Esse personagem, ele é assim, assado, eu tenho que falar isso através do figurino. O figurino cara, dele dá um trabalho. Baita trabalho. Não é só escolher uma roupinha, não, cara. Não, E tudo foi feito, né, cara? Eles não compraram roupas, ele foi fazendo tudo, né, cara? A cenografia, né? Os cenógrafos principais aí. Marcelo Oca, Alexandre Soares, Luciane Greco, Alexandre Tallinger, Antônio de Freitas e Milton Dória Fonseca, o cenotécnico. E assistentes. Então todas essas coisas que a gente tá falando são, assim, as pessoas que desenharam e tal. Mas tem uma equipe gigantesca para fazer a coisa, né? Acontecer. É verdade. A cenografia, Derverson, o que a gente vai fazer e tal? Eles optaram por um visual Art Nouveau, né? Que é um visual cheio de curvas, parece algo meio sonho, coisas coloridas, com vitrais, mosaicos e tal. E a principal referência foi o Antoni Gaudí. Vocês estão vendo imagens aí, é um cara fantástico e tem muito a ver com o castelo, né? Ficou aquele resultado que a gente vê, né? E o cenário, olha que maluquice, isso é outra maluquice também. O cenário era em 360 graus, cara. Era completo. Isso, era um cenário real. Porque assim, pra quem não sabe, em TV ou em teatro, né, você tem o fundo, uma parte, uma lateral e a outra lateral. Esta parte aqui fica sem nada, que é onde tá a câmera, então, né? Os equipamentos, a equipe ali. Isso, tá exato. O castelo era diferente, era todo. Inteiro. Enfim, então assim, ele tinha que enfiar o equipamento inteiro dentro do cenário, cara. Baita do trabalho. Trabalhão, cara. Então assim, é maluquice e tal. E o cenário era real mesmo, né? Assim, as coisas estavam realmente ali. Todo esse cenário foi montado no estúdio inteiro, ocupava o estúdio inteirinho, assim, sabe? Nossa, cara. E aí, tanto que vários quadros tiveram que ser gravados em outros lugares, porque não tinha espaço. Não tinha mais né? onde colocar. Essa parte aí era a parte principal do castelo mesmo.
E aí, a única coisa que eles fizeram é algumas paredes móveis, então algumas paredes com rodinhas pra sair. Ali, isso, pra colocar a câmera, pra fazer alguma cena específica, depois voltava, mas o cenário era 360 graus. Bem legal isso aí, é uma coisa que você não vê nem em novela eles fazem, não nada, tem, nada. Né? Bem inovador de novo. Aí alguns cenógrafos que eu consegui informações, né? Que nem a Luciane Greco, que é a Lu Greco, ela ficou responsável pela cozinha, pela árvore, pelo lustre, tanto a parte de fora como de dentro, e o quarto do Nino. O Alexandre Soares, esses dois eu conheço, tá, gente? A Lu e o Alexandre Soares eu conheci. Olha, cara, você tá chique, hein, cara? Pô. Por isso que eu estou falando mais dele. Não é nada, que eu encontrei mais informações dele do que dos outros. Infelizmente, os outros eu não encontrei tanta. E ele ficou meio que como um coringa, ele fazia várias coisas e tal, e também coordenou as passagens secretas, traquitanas, como o quarto do Nino, a porta do quarto, né? A lareira, a biblioteca e o Telekid, que era um cenário digital, mas era um cenário. Tem que ser feito. Tem que pensar nisso também. Tudo isso é projetado. E aí, detalhe, cenógrafo é quem desenha o cenário, quem fabrica é o cenotécnico. Ou melhor, cenotécnicos. Muitos. Miller também é cultura, cara. Você viu? Tudo. Isso eu aprendi no curso com eles, olha que beleza. Aí o Antônio de Freitas ficou responsável pelo quarto da Morgana, sala da lareira, sala de música, biblioteca, passarinhos, maquete. Então assim, eles foram dividindo porque, cara, era muita coisa. Muita coisa, né? Mesmo, né? E foram cada um fazendo uma coisa, cara. Tem uma curiosidade aí, ou duas, que é o seguinte, o quarto do Nino, eu ia falar agora. Ele não estava planejado, cara. Ele foi realmente colocado ali de último, né? Sim, eles não pensaram nisso, né? O Cal e tal, não tinham pensado. Depois lá pelas cenas falaram, quer saber, ele é um personagem importante, ele precisa de um quarto. E aí, mas não tava na planta, não dava mais, já tava sendo construído. Aí fizeram um quarto meio que Harry Potter pra ele. Embaixo da escada. Ou Harry Potter que fez o quarto tipo Nino. Com certeza, né? Pela data aí. Aí, o único espaço que tem embaixo da escada. Aí ficou. Vai ser aqui mesmo. E ficou legal pra caramba, ficou ótimo, cara. E aí, como não tinha orçamento, como ele tava fora do planejamento, não tinha orçamento. E daí eles fizeram tudo uma catança de coisas pela TV Cultura pra construir o quarto dele. Todos os objetos estão ali. Tinham sido usados em outros programas. Então, arquitetos, tá vendo só? Tem solução pra tudo. Pois é, cara. As crianças debaixo da escada. Pois é. Não faça isso. E aquela porta giratória era pra ser uma porta mágica pra levar a outros lugares, mas ficou sendo a porta do Nino mesmo, aí né? Rolou, né? Legal. A porta do castelo também é outra coisa. A entrada do castelo tem várias portinhas. Eles foram várias portinhas. Portinholas. Isso, pro porteiro aparecer cada vez num lugar. Só que eles foram fazendo, como eu disse, fazendo separado. Eles não tinham visto boneco. A hora que chegou o boneco, perceberam, do porteiro, perceberam que era muito grande, não cabia nas portinhas. E agora, cara? Aí ficou uma briga, o cara, poxa, mas tem que ser uma porta grande, né? Porque tem que passar, não, mas tem que ser um boneco pequeno. Ficou uma briga, e aí o Checkmate, que foi o ator que manipulou, falou, não, mas pega uma só, uma maior que tinha lá, que era daquela lateral, onde ele aparece sempre, e eu saio meio de lado. Ele sai de lado, eu falar isso. Ele sai, cabeça assim. Foi assim que resolveram, cara. Doideira aquilo lá, cara. Uma outra coisa do cenário, né, uma outra curiosidade, é que eles também tinham que pensar onde colocar os bonecos. Então, assim, não só na porta, mas em vários lugares do castelo, tem vários lugares pro manipulador ficar ali. Odeio falar. Só que tem coisa que nem foi usada, porque tinha tanta coisa, né, que acabou não sendo. Mas a biblioteca era cheia de lugares, a sala era cheia de lugares, enfim. Mas tava lá a possibilidade. Tava lá, quer usar, tá aí. Vamos agora falar de uma coisa que a gente gosta muito, que são os personagens do castelo. A galera toda ali que faz acontecer as histórias e tudo mais. São vários personagens, hein? Nossa, nós vamos listar aqui, mas, cara... Uma lista aqui enorme. É muita coisa. Vamos lá. O principal de todos... É o Nino. O Nino. Antonino Stradivarius Victório II. Esse é o nome dele? Eles estavam pensando, porque o Nino, assim, era o principal e era uma criança. Vai ser uma criança interpretando um adulto. Ficaram pensando nisso. Essa... Aí chegaram a definição de que ele seria o adulto por uma questão logística e técnica. Por quê? Primeiro que era o personagem principal e que mais ia gravar. Personagem pesado, uma carga ali. Exatamente. Violenta, e também uma carga de experiência, né? Precisava de um cara mais experiente pra conduzir, né, cara? Se você coloca uma criança meio... Eu pensei exatamente nisso. Falei, não tem como, tem que Aí ser decidiram que precisava de um adulto e de uma pessoa disponível o dia todo, né? Porque as crianças estudavam. Então, de manhã, o Nino gravava sozinho, gravava os quadros com os bonecos e tal. Quando chegavam as crianças à tarde, ele gravava com as crianças. Um grande ator, fez um bom trabalho mesmo. Ótimo trabalho, fantástico, fantástico, fantástico. Ele tem 300 anos, mas ele tem aparência de 30, porque é a idade que o Cássio tinha quando fez, mas uma mentalidade de 10, 8, né? Ele é um aprendiz cientista, inventor,
de inventor e de feiticeiro. Aprendiz de feiticeiro também. Ele é divertido, animado, mas ele é muito imaturo. É verdade. Né? Tem horas que ele comanda a criançada e tem horas que a criançada comanda ele. Fala, Nino, você não pode fazer isso. Ele fica emburrado. E o irmãozão, fica bravo. É meu isso aqui. E é o elo de ligação entre todos os personagens, né? É ele que conecta tudo. O Cássio Scapin, que foi o ator que interpretou, tinha 30 anos na época, fazia teatro desde criança, trabalhou e fez um curso na Itália, fez teatro na USP e estava pensando em ir embora do Brasil. Na época. Já tinha pegar arrumado as malinhas e vou embora. Só que daí no fim deu errado esse negócio dele de ir embora. Deu errado, mas deu certo. Porque daí o Karl Hamburger e o Flávio de Souza viram ele no teatro e convidaram para fazer um teste. Ele não foi convidado para fazer direto, ele foi convidado para fazer um teste. Aliás, vários atores do Castelo fizeram o teste pro Nino. Tá? O Cássio foi um deles. E aí, acabou passando, né? Virou o Nino. Próximo personagem, o dono do castelo, Dr. Victor. Dr. Victor, ele era inventor? Isso, ele era 3 coisas. É o personagem que eu mais me identifico de todas as coisas do mundo. Porque ele era tudo que eu queria ser. Verdade. Ele era cientista, inventor e feiticeiro. Caramba, e eu queria ser isso. E eu meio que sou. Você claro é mágico, que não, guardadas as devidas proporções. Você constrói coisa, Eu construo coisas, não sou aquele inventor, tipo descascador de laranja. Não, mas construo coisas, invento coisas, trabalho com ciência, embora na humanas, mas ali, e mágico, então, ali. Né? É um personagem que eu adorava. Inspirado no Dr. Frankenstein e no Salvador Dalí, por causa do bigode. Ah, sim, o bigode, verdade. Tudo a ver mesmo, cara. O nome dele é Dr. Victor Astrobaldo Stradivarius Victorius I. Tudo nome curto, assim, tudo fácil. Tudo simples, né? E ele é irmão da mãe do Nino. E, portanto, tio do Nino. E ele tinha 3.000 anos. Só isso. Só isso. O Nino tinha 300, ele tinha 3.000. E ele é meio bravo, né? Tem hora que... Raios e trovões! Cara, deu pulo aqui agora. É pra pular mesmo. Ele é brincalhão, tem hora que ele é mais criança que as crianças, né? Mas ele dá umas puxadas de orelha no Nino, assim, também e tal. Tá ali pra dar uns conselhos ali. Ele era um cara bravo, mas ao mesmo tempo carinhoso. Sim. Trabalhava fora e quando chegava, normalmente chegava um pouco antes das crianças irem embora. Tinha um anúncio, né? Está na hora do Dr. Victor chegar. Dr. Victor chegou. E aí ele conversava com as crianças, brincava, dava algumas lições no Nino e tal, enfim. Quem fazia era o Sérgio Manberti, né, que era um grande ator de teatro já, de TV, de cinema. Começou a atuar com 6 anos de idade, fez escola de artes dramáticas. E aí trabalhou na cultura, inclusive fez programa infantil. O Curumim, que a gente citou, era ele que fazia. Né? Então, assim, já tinha uma história na cultura também, como muitos outros. E foi convidado para entrar no programa. Temos a Morgana. A Morgana me dava um certo medo. Ela dava medo mesmo, né? Cara. Mas, assim, ela é uma bruxa, mas ela é uma bruxa boazinha. Mas ela tem um mistério, assim, né? Tem um caldeirão. E ela fica lá na torre do castelo, né? E tem uma gralha. Uma gralha, Adelaide. Ai, Morgana, eu adoro histórias. Você tava me contando que ela pegou a Adelaide quando era filhotinho, né? Tem um episódio que ela conta isso, que a Adelaide, acho que ela pergunta assim, como começam as histórias e tal. Aí a Morgana conta a história dela conhecendo a Adelaide. Estou aqui e tal, tinha um ninho lá só com uma gralha. Aí ela foi lá conversar, nossa, o que tá acontecendo e tal. Aí a Adelaide falou, o passarinho falou que tava abandonado. E aí ela falou que ia cuidar dela e tal, e a Adelaide virou acompanhante. Daí, mas essa é minha história. Falei, é assim que acontece. Eu não sabia desse nome, ó. Ana, Morgana, Maria, Gioconda, Tereza, Cecília, Luiz, Astrobaldo, Demétrio, Fonseca, Stradivarius, Vitórios. Imagina, nossa. Conhecida como Morgana. Morgana. Ela é a tia-avó do Nino. E ela tinha, Ederson, no começo, quase 6.000 anos. Ela frisava isso. Quase 6.000 anos, Adelaide. Não pode falar a idade. Não. De contas, né? Aí depois, num episódio... Mas não parecia ter mais do que 5.000. Aí teve um episódio que ela fez 6.000 anos, que aliás é um episódio que reúne quase todos os personagens. Né? O único episódio que reuniu a galera foi esse aí. O aniversário da Morgana. Aniversário da Morgana, cara. Ela era interpretada pela Rose Campos, que fez jornalismo, teatro, todos eles vieram de teatro e tal, né? Era muito conhecida no teatro em São Paulo e também foi convidada direto pelo Cal. Ela não fez teste, ela já foi direto. Já foi direto ali. E ela gravava a maior parte separado. 3 episódios por dia. Ela não descia muito, ela não aparecia muito embaixo, não. Realmente. E os outros atores e atrizes também são de teatro. Alguns foram convidados, tipo a Rose Campos e o Manberti foram convidados, mas o resto fizeram teste. Mas eram todos de teatro mesmo e já se conheciam.
né? Já tinham outro trabalhado junto, já tinham se visto e tal. Então, assim, a liga por isso que deu tão certo. Exatamente. Pois é. E como a gente disse, como o Castelo é bastante teatral, era importante que fosse pessoas de teatro, né? Esse pessoal aí. Tinha a Biba, né? Que era a menina. A menina. Fazia parte do trio das crianças, amigas do Nino. Era a maior e a mais velha e também a mais inteligente e equilibrada. Ela era mais velha? É, mais velha. Que era o Pedro, cara. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, assim. Mas ela era a maiorzona, verdade, né? ela é maior mesmo. Ela era bem mais alta e tal, né? A Biba é a Cíntia Raquel. Ela começou em agência de modelo, foi selecionada para o comercial famoso. Fez minissérie na Globo, participou de outros programas da cultura, do Professor, que a gente citou lá, né? Enfim, fez vários trabalhos e aí, com 13 anos ela foi pro Castelo. Ela fez o teste, ela nem ia fazer o teste, ela estava fazendo outro programa. Outra coisa. E aí o Cal falou, vem cá, vem fazer um teste aqui, porque eu já conhecia ela e tal, falou, talvez dê certo. E o Cal queria uma menina negra, né? Ele já tinha também a preocupação da diversidade e tal, só que mais nova que a galera. Ele queria que o Pedro fosse mais velho, maior. Sim. Mas, tipo, ela era melhor. Não tinha jeito. E aí acabou sendo selecionada. E, enfim, ele, como todas as crianças, gravavam do meio-dia, alguns dias até as 8 da noite. Nossa, puxa vida. Puxado o negócio. Então, assim, terminava a escola, ia pra lá, almoçava lá. Gravação. O Pedro é o Luciano Amaral, que tinha uma longa história já na TV Cultura, com o Mundo da Lua, né? O Lucas Silva e Silva. Isso mesmo. Né, que era também dos amigos do Nino. Ele era o do meio e era o mais sonhador. Assim, verdade, cara. Ele viajava um pouco. Meio que Lucas Silva e Silva. Isso, exatamente. Eu ia falar isso aí, cara. Também começou numa agência de propaganda, ganhou um papel em 86, num comercial famoso. Fez participação em cinema, fez teste pro Mundo da Lua, né? Ganhou o teste e tal. Foi o Lucas Silva e Silva. Lucas Silva e Silva. Fez o Lucas e Juquinha, também dirigido pelo Cal Hamburger. E começou no Castelo. Aliás, quando começou o Castelo, ele já era o nome certo. Já era o cara que ia fazer. Já tá resolvido, até porque ele já era da emissora também, tinha feito sucesso. Você. Tinha 13 anos na época que ele começou. E das crianças, o mais novo era o Fred Allan, o Zequinha. Era o mais hiperativo e curioso. Começou em uma agência, fez teste para teatro e tal. E ali, nessa peça que ele fazia, ele já trabalhava com a Cíntia e com o Luciano, a Bibi e o Pedro. Já conhecia. Fazia uma peça junto. Pô, amigão ali, então, todo mundo, e aí o Cal Hamburger foi ver a peça, adorou e convidou. Quero esse trio aí, meu. Falou, vamos fazer o teste, ainda se fez teste. Mas daí, não só passou no teste, mas assim, ele percebeu que a química dos três já tava montada, né? Já tava certo. Já tava entrosado. Ele entrou com 9 anos... Só que o personagem tinha 6, ele sempre foi baixinho, até hoje ele é baixinho. Então ele, tinha 6 anos. Na verdade, tinha 9. Tinha 9 anos, pô. Né? Caramba. Enfim, esse é o núcleo principal. Esse é o principal, né, meu? Então vamos falar, Miller. Além dos personagens, a gente tem também aí alguns convidados especiais, né? Exatamente. Umas participações, né? Exatamente. Personagens que vinham no castelo visitar ou tentar derrubar o castelo. Quem são esses convidados? O primeiro aqui da nossa lista é o Dr. Pompeu Pompilho Pomposo. Mais conhecido como Doutor Abobrinha, que ele odiava que falava isso, porque o nome dele Pompeu Pompilho Pomposo. Ele queria comprar o castelo inicialmente, né? E o que ele queria fazer no terreno? Ele queria derrubar esse castelo. Então, assim, dá pra imaginar que ele é um cara rico, né, cara? Sim. Que pra comprar o castelo. Meu. Só que os donos não queriam vender o castelo, porque você vai vender o castelo. Primeiro, ia morar onde? Segundo, vai derrubar o castelo, mas que existe há milhares de anos, cara, você tá louco, cara? E aí ele começa a se disfarçar. Ele, como um bom vilão, né? Um bom vilão, ele tenta se disfarçar. E engrupir ali o pessoal, tentar dar um migué pra alguém assinar o contrato. Toda vez ele tem o contrato, né? E tentava fazer alguém assinar pra vender o castelo, pra passar o castelo pra ele. Só que ele era muito ruim de disfarce. Né, o disfarce era ruim, a cara dele não tem como esconder. Era só coisa estranha, esquisita mesmo, e né? O mesmo sapato sempre, e ele era atrapalhado, ele mesmo se denunciava. Então você é o doutor Abobrinha? Lembra disso, cara? Diz que tinha briga pra ver quem tirava a peruca. Das crianças, todo mundo queria tirar. Não, eu que tiro dessa vez, não, na outra vez você já tirou. Não, tinha briga, cara. Que legal, cara. Ele era interpretado pelo Pascoal da Conceição, que era ator de teatro, né? Antes de tudo, ele trabalhou em vários lugares, trabalhou no Banco do Brasil, olha isso, desde cedo. Caramba. Fez teste para fazer curso em Escola de Artes Dramáticas e foi aceito. Fez outros cursos e trabalhou no Teatro Oficina, que é um teatro muito famoso em São Paulo. E aí chegou um momento que ele tinha que escolher entre o banco e o teatro, porque já não dava, já conflitava. E aí ele foi pro teatro. Dane-se o banco, vamos ficar no teatro.
E aí, na época, ele tava como locutor da Rádio Cultura. Ele tem uma voz. Ele falando assim, ele é esquisito, não né? Parece, no Dr. Bombilho Pomposo. Mas a voz dele normal é uma voz de locutor mesmo, tal. E aí, um dia ele foi dar um ator pediu carona pra ele, pra voltar pra casa, ou pra ir pra Cultura, não sei. E ele falou, tá, ok, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer um teste pro programa que estão fazendo aí, que tá começando e tal, não sei o quê. Aí ele ficou lá esperando o cara na carona e falou, você quer saber? Eu vou fazer o teste também, sou ator. Também tô aqui. Sou ator, né? E aí fez o ator, na hora o Camembert falou, é você, tá certo. Você é o Doutor Abobrinha, cara. É a sua cara. É a sua cara. Legal, cara. Ganhou o papel. Eu adorava, assim, é um dos personagens que eu mais adorava. Tal. Sim, tinha Penélope, inspirada na Penélope Charmosa e na Ginny é um gênio, que era a Angela Deep, né? Que era uma repórter toda... patricinha e tal, né? E que virou amigo da galera. Toda amiga de da rosa, galera. né? Toda de rosa. Telefone rosa, carro rosa. Tudo rosa. Tudo era. Quarto rosa, né? Teve um dia que mostra o episódio da casa especial, dela, né? Tal, legal. E ela sempre procurava alguma reportagem e tal. Interpretado pela Angela Deep. Ela começou como bailarina e fazendo teatro no Sul. Veio pra São Paulo pra fazer dança. E fez teste pra comerciais e tal. E depois, num desses comerciais, ela trabalhou com o Fernando Meirelles. Que foi diretor do Rá-Tim-Bum, né? E foi ali que ele convidou ela pra ser da família Teodoro, lá do Rá-Tim-Bum. Entrou lá no Rá-Tim-Bum. Lá no Rá-Tim-Bum. Ela é a única que participou dos 3 programas Rá-Tim-Bum. Do Rá-Tim-Bum, do Castelo e da Ilha Rá-Tim-Bum. Da Ilha Rá-Tim-Bum, verdade. Ela participou também. Participou dos 3, a única. Participou dos 3, como atriz, né? Porque profissionais participaram de vários. Sim. Enfim, depois foi pro Castelo e também ficou e tal. Outro personagem que aparece bastante. Tinha Caipora Régia, mas que você podia chamar de Rê. Só Rê. Mas ninguém nunca chamou. Ela fala isso no primeiro episódio, mas... Pra chamar Caipora tinha que dar um assovio, né? Tinha que assobiar. Isso. Assobiou, a Caipora chegou. Chega tirando toda, aí fazia a confusão que ela fazia. Gostava muito do episódio que ela estragava o quebra-cabeça do Nino. Ela surgia assim e estragava o quebra-cabeça. Nossa, em cima, né? Cara, dava uma confusão ali. Ela só deu uma mancada nesse episódio. Ela é uma pessoa que arranjava muita confusão, né, cara? Eu adorava. Personagem que apareceu bastante. Interpretado pela Patrícia Gaspar. Começou na Cultura criança, porque o pai dela fazia um programa. Ele era jornalista, fazia um programa lá, e ela desenhava no programa. Ilustrava as reportagens. Participava ali. E aí também começou a fazer dança, fez curso de teatro e tal. E depois começou a fazer profissionalmente, né? Fez escola de artes dramáticas e tal. Fazia todo tipo de trabalho de atriz, inclusive telegrama animado. Sabe aquelas maluquices de parar o carro e falar, olha, você tá fazendo aniversário, não sei o que ela fazia. Nossa. Tudo. Imaginava, sei não, cara. Fez programa na Cultura, um chamado Revistinha, e fez coisa no Rá-Tim-Bum, contando histórias também. E aí conheceu o Camburga do colégio, ela já conhecia, um colégio tradicional de São Paulo, que vários caras saíram dali, o Serginho Groisman saiu do mesmo colégio, enfim. Toda a galera ali. E anos depois ela encontrou o Cal no teatro e ele convidou pra fazer a Caipora. Pô, você tem cara de Caipora, Tem cara de Caipora, venha fazer a Caipora. É isso aí. O Wagner Belo, que era o Etevaldo, que era um extraterrestre que foi visitar o castelo um dia, logo no segundo episódio. E as crianças ficaram loucas e ficaram até meio com medo, né? Porque é um bicho diferente. Depois passaram a ter uma certa curiosidade e fascínio. E aí eu lembro que ele aprendeu a falar português, assim, em segundos. Porque ele falava outra língua. Sim, é verdade. Ninguém entendia nada. Aí levaram ele na biblioteca pro gato tentar entender. Alguma coisa assim. É verdade, Aí ele pegou um dicionário. Já aprendi a falar, já. Já sei. E aí conseguiu se comunicar com as crianças. Depois, no fim do episódio, eles descobrem que ele já era amigo do Dr. Vitor. Cara? E o Dr. Vitor falava a língua dele. Pô. Doideira, né? Ele é bastante atrapalhado e é sempre divertido, assim, porque como ele é de fora, ele sempre faz algumas bobagens, né? Tipo a Caipora, né? Ele meio fora de lugar. Atrapalhado ali, meio perdidão, né? Tal. Ele não é daquele cenário, né, meu? Então, ele vai descobrindo as coisas. Pois né? É bem legal isso. Aí era um ator também que fez teatro e tal. Aí temos o Bongo, que era entregador de pizza e músico, né? Que é o mais animado da galera, tal. Os episódios dele são sempre uma festa, ele chega, tal. Tem um episódio que vai na casa dele, dos pais, acho que é numa fazenda, né? Nossa, verdade, não lembrava disso, cara. Na fazenda. Eu gostava desse episódio, era bem legal. E a mãe dele fala, você fica aí comendo pizza, tem que comer verdura. É assim mesmo. É um episódio que é fora do castelo. Fora do castelo tem alguns, né? Nossa, não lembrava desse. Eu lembrava do zoológico. No zoológico eu não lembro, cara. Vão com a Morgana. Nossa, não lembro mesmo, não. Tem um que vai no Teatro Municipal. Tem um no fundo do mar.
Tem no fundo do mar com o Gloob Gloob. Que não é no fundo do mar. Não. Era legal esses episódios aí. Era muito bacana, bom, meu. cara. Mas eu te cortei, você tava falando aí do Bongô, Não, meu. pode interromper à vontade. E aí? Onde estávamos? Assim, no Bongô. Como que é o nome? Pô. Bongô. Ah, Bongô. Não sei também. É o instrumento. É verdade. Por isso que ele é músico. Verdade, é um bongô instrumento. Saca só, deve ser cultura. E o Bongô, ele era o mais animado, mas ele era também um cara muito centrado e que dava bons conselhos quando precisava. Verdade. Quando a coisa apertava, ele, opa, Nino, não é assim. Não é por aí, né? Ele era mais um adulto mesmo. É, assim, um cara mais centrado e tal. Verdade. O ator, né, era o Eduardo Silva. Com 6 anos ele foi descoberto na rua, tava andando na rua, o cara, você não quer fazer um teste e tal, né? Pra participar do programa do Moacir Franco. Nossa. Muito tempo atrás. E aí continuou a fazer participações em TV, fez comerciais, fez novela já com 12 anos, começou a fazer teatro depois, aí entrou na TV Cultura fazendo pequenos projetos de dramaturgia e tal, formado em biologia, tem nada a ver. Caramba. Fez teste pro Castelo com um monte de caras e conseguiu o teste. E depois continuou fazendo programas da cultura. Muitos desses caras depois foram fazer, tipo, telecurso, né? Não sei se você lembra do telecurso, era bem legal. Lembro sim. Muitos deles foram fazer. Aí temos Flávio de Souza, que era o Tíbio, que é o criador de vários programas da cultura, inclusive o Castelo, e era o cientista irmão do Perônio. Tíbio e Perônio é nome de osso da perna, sabe? Sim. E aí, ele tinha um irmão gêmeo mesmo? Tinha um irmão gêmeo que era o Henrique Stroeter. Que não era irmão gêmeo coisa nenhuma. Um cara parecido, mas nem muito parecido, nem né? muito parecido. Se você vê a foto, fala, nada a ver. O Karl Burger é que falou, não, vocês são parecidos sim, vocês vão fazer. E aí fizeram a maquiagem toda. Aí fizeram a maquiagem, né? E a gente acha que é gêmeo. Parece gêmeo. Os próprios caras falaram, a gente ficou igual. Tem uma hora que eles mesmos não sabiam mais, assim, tinha que fazer, eu sou aquele ali. Eu olhava no vídeo assim, não sabia, peraí, eu sou esse. É a mágica da TV, cara, pô. Os dois eram dois cientistas malucos, né? Inspirados no Dupont e Dupont. Do Tintim. Do Tintim, exatamente. Que eram dois gêmeos também atrapalhadíssimos. Tintim, já descobrimos uma pista. Eu diria mais. Estamos quase pegando o bandido. Era muito legal. E eles falavam isso, né? Eu diria mais. Não sei o que. E eles tentavam fazer experimentos para tentar descobrir respostas pra alguma coisa. E normalmente era coisas muito óbvias, assim, mas eles faziam um drama, né? Nossa, será? Não sei o que e tal. Mas era legal, voltando aí naquela parte educativa do programa, né? Sim, de incentivar a galera a testar coisa, né? Demorava um tempão pra fazer maquiagem, porque era pelo mesmo colado, né? Aquela barba e também toda a roupa de plástico, diz que era um calor do inferno. Imagina, não só eles, cara. todos os personagens sentiam muito calor, não tinha ar-condicionado, e roupas muito grandes, muito pesadas e tal. E a deles era de plástico ainda, né? E todos os episódios do TV Perônio demoraram 15 dias pra serem gravados, mais ou menos. Sim. E também foram separados do resto. Tudo feito à parte pra depois colocar na sequência. Exatamente. Temos também o Telekid, né, que é o Marcelo Tasso, respondia as curiosidades do Zequinha, né? Então, foi uma história legal, porque ele tava fora do projeto, ele tava trabalhando em outra coisa, morando no Rio de Janeiro. Aí... ele encontrou um dia o Karl Hamburger e falou, puxa, você não tá no projeto, cara, precisamos de você no projeto. Então, não sei o que. Não, você vai entrar. Você vai entrar, porque você já participou, você tem que fazer. Aí, só que o programa já tava meio fechado, já tava gravando, já tava tudo. Aí o Karl pegou algumas fitas e entregou pra ele. Falou, vê onde você pode entrar aí. Assiste aí, vê e vê o que você faz. Aí ele levou e ficou, assistiu um monte de vezes, falou, Karl, não dá, não, você vai. Daí ele assistiu de novo e percebeu que tinha um momento que alguém falava, por quê? Porque sim, Zequinha. Vou responder. Falou, é aí, vou dar uma de professor de Búrcio. Já era, já fazia mais ou menos isso aí. E vou responder, né, cara? E aí, só que com um visual todo mais moderno, tá? Ele também já tinha voltado aos Estados Unidos, sabia o que era internet, já tava outra ideia já. Nessa vibe, né? Da hora, cara. Ele era engenheiro de formação e aviador, né? Ele fez escola militar, começou a fazer teatro também. Foi chamado pelo Fernando Meirelles, que na época tinha produtora, pra trabalhar, e eles faziam vídeos. Produtora de agência produtora independente. Faziam vídeos. E o Taz começou a gostar de TV. O Fernando Meirelles não aparecia, ele ficava só na câmera. E o Taz é que ia pra frente da câmera, porque ele já tinha feito teatro e tal. Criaram o personagem Ernesto Varela, que era um repórter maluco, atrapalhado, mas que fazia algumas perguntas muito pesadas, assim, né? Ganharam um prêmio com esse programa pelo MIS e foram convidados para colocar os vídeos independentes na Gazeta, TV Gazeta. Aí depois ele foi pra Globo e tal, foi para os Estados Unidos estudar com uma bolsa, pra coisa de TV também. E aí voltou, foi convidado pra fazer o Rá-Tim-Bum primeiro, com o Fernando Meirelles.
Aí ele ajudou a criar, escreveu, dirigiu, atuou como professor de burso. Aí fez muitas outras coisas e depois foi pro castelo. Ele usava 3 câmeras e um fundo verde pra fazer, né? E vários equipamentos. Então, assim, era... A maior tecnologia da cultura usava nesse programa. Então, assim, ele tinha que gravar num outro estúdio e de madrugada, da meia-noite às 6. Nossa, que confusão, cara. Porque era o único horário livre, porque em todos os outros usava no telejornal, usava os equipamentos principais usavam em outras coisas. Então, ele ficava da meia-noite, ele e a equipe, da meia-noite até às 6, e faziam experimentos, cara. Porque hoje é fácil. Hoje aqui a gente faz isso. Tranquilo. Né? Mas na época não tinha, cara. Eu tinha que fazer tudo na hora. Tudo uma doideira, desgraçada e tal. Trabalhão, cara. E aí, depois ele apresentou Vitrine, o CQC, Provocações, hoje pela própria TV Cultura e tal. Aí temos outros atores e atrizes que aparecem menos, mas que também são muito legais. Quais são? Fabiana Prado, que é a Lana, e a Tereza Taide, que é a Lara. As fadinhas. Que são as fadinhas do Lustre. Também foi gravado separado em pouco tempo. Né? Elas também não interagiam com os personagens. Sim. Tem a Dilma Souza, que é uma passarinha. Tem a Cissa Meirelles, que é uma outra passarinha, e o passarinho cada vez era um diferente. Ah, não sabia disso. Era um músico diferente. Só que como o figurino era grande, a maquiagem e tal, parecia que era o mesmo. Mas cada um era um cara especializado naquele instrumento. Vocês me enganaram, né, cara? Pô, eu achava que era o mesmo, cara. Pois é, e a ideia era mostrar vários instrumentos diferentes, malucos e tal, né? Enfim. Aí tem outras coisas, né? Tem o Vandi, que eu vou mostrar para a moçada. Tem o Arnaldo Antunes, que é um cantor famoso, que era do Titãs, depois seguiu a carreira solo, que fez a música das mãos, né? De lavar as mãos. André Abujanra, filho do Antônio Abujanra, que fez música de abertura e outras. Hélio Ziskind, não sei como se pronuncia, fez várias músicas. Luiz Macedo fez várias músicas, etc. Muita gente. Esse foi algumas coisas que a gente achou, né? Tem coisas que nem... Tem mais, né? Que a gente nem acha informação, né? Isso. Mas não são só de atores, né? Não são só personagens humanos que o Castelo é famoso, né? Tem também alguns bonecos aí, né? Exatamente. Ali, cara, foi o paraíso dos bonecos, cara. Paraíso dos bonecos. Castelo dos bonecos. Castelo dos bonecos, né? A cultura já tinha uma cultura, pegada dessa, né? Uma pegada de bonecos e tal, mas ali foi o auge, assim, né? O fabricante, o cara que mais fabricou os bonecos, ali, a maior parte dos bonecos, foi o Jesus Seda, que eu também conheci. Né, foi bem legal o encontro com ele. Ele gostava de, desde criança, consertar coisas, construir coisas e tal. Começou no teatro, como ator e fazendo outras coisas, né, nos bastidores. Depois passou a trabalhar pra valer e aprender mais nos bastidores mesmo, que é o que ele mais gostava. Ele gostava de fazer. E depois a fazer boneco. Na TV ele começou com o Bambalalão lá atrás, né, muitos anos atrás. Fabricou muita coisa pra teatro, comerciais, TV, cinema. Ele, produz muita coisa. Muito boneco que você já viu por aí. Você nem sabe, mas foi ele que fez. Foi esse cara que fez. Inclusive um famoso do comercial da Bombril. É ele que fez. É, um bonequinho que era um pacotinho assim, de Bombril, parece um pacotinho normal. De repente ele abre o olho, cara. A gente vai colocar imagens aí. Louco, assim, absurdo. Legal. E ele já tinha trabalhado com o Cal Hambúrguer, foi combinado pra fazer os bonecos do castelo. E aí era assim, era uma doideira, porque assim, o Cal não tinha muita ideia pronta. Então assim, ele tinha lá um briefing, a Celeste, uma cobra, não sei o quê. Mas vê o que você faz aí, pensa propõe tudo. a coisa. Aí... A única exigência é que cada boneco fosse de um material e método diferente. Então, por exemplo, o Gato Pintado é só espuma. Sim. A Celeste é espuma e látex. O Godofredo é moldado, é um látex moldado. O Mal é EVA, aquelas tirinhas que fica assim, é EVA. Tem o Tap e o Flap. Tap e Flap que são mecânicos, só que eu acho que o Tap e Flap foram outras pessoas que fizeram. Mas enfim, é outro material também. Tem um porteiro. Né? Porteiro, que é manipulado com cabos. Não, eu imagino que pra fazer aquilo tudo funcionar não é tão simples doideira, não, né, cara? Doideira. E cada um de um jeito, cada um no esquema, cada um com visual, tudo. Né? Essa era a grande exigência. E aí, assim, como ele não tinha coisa pronta, né, o Cal não tinha a ideia pronta, o Jesus fazia um boneco, ou alguns bonecos, levava pro Cal. O Cal falou, esse aqui tá legal, mas muda isso. Muda isso aqui. Isso aqui é mais ou menos... Não, esse aqui não tá funcionando, faz outro. Então, assim, teve alguns que ele fez várias versões, Trocentas versões. Tipo, a Celeste, ele fez 7 versões, umas 10 versões. Ele falou, chegou uma hora e falou, não sei o que você quer mais, cara, não dá. Mas é isso, né, porque as ideias não vêm prontas, né? Você tem uma ideia mais ou menos, né? E vai acontecendo, né? Os personagens também, assim, né? Sim. Eles não sabiam bem o Nino, a Caipora, tudo foi sendo construído, assim, né? Tem uma ideia geral, e conforme você vai fazendo, ele vai acontecendo. Vai se modificando, né? Chegando no personagem que a gente gosta. O Nino mesmo, o cabelo dele no começo, tem alguns episódios que você pode ver, é encaracolado. É com uma boininha, assim, né? Depois você fica aquele liso com
É verdade. Isso aí eles inventaram depois. Só que como gravou tudo fora de ordem... Então a gente nem... o primeiro episódio ele tá com o cabelinho já assim. Daí lá pro meio tem um episódio dele com o cabelo diferente. Aí você fala, mas por que assim? Foram testes, porque foram testes e foram gravados em ordem diferente, né? Ele só não fabricou o relógio, Tap Flap, o Ratinho e a Adelaide. Sim. A Adelaide que fabricou, pelo que eu entendi, foi o próprio manipulador. Já fez a graninha. Isso, já fez e já manipulou. Tal, uma coisa à parte. Alguns bonecos tinham duas versões. Então, por exemplo, o Mal, ele era gigantão. Assim, era quase tipo meio corpo do cara, assim, né? Era com a mão, mas dava de tamanho quase meio corpo. Só que tem hora que ele aparece dentro de um tubo. E aí não cabia. Isso, eu ia falar. Então era um bonequinho menor. Então tinha versões do mesmo boneco. Exato. A Celeste, por exemplo, ela vinha até aqui. Mas tem momentos que ela aparece enrolada, assim. Aí já era outra versão do coisa, boneco. né? Mas a maior parte era uma versão só. E mesmo esses que eram menores, era uma versão grande e uma versão pequena. Só. E mesmo assim os bonecos aguentaram, cara, o que não é normal. Diz que os bonecos se deterioram muito, porque é muito uso. Mexe muito, né, cara? E os materiais são frágeis. Não aguenta tudo esse tipo de coisa. Látex é muito frágil. Mas assim, pra você ver como que foi tão bem feito, e os caras manipulavam direito também, tinham cuidado. Né? Os manipuladores da cultura também foram formados na cultura, vieram lá de trás, Bambalalão, esses já sabiam o que estavam fazendo ali com os formaram bonecos, também né? os manipuladores, então eles sabiam cuidar, sabiam guardar e tal. Massa. Bem legal. E aí vamos a alguns bonecos, né? Vamos lá. O Porteiro, ele é interpretado pelo Cláudio Checkmate. É o primeiro guardião do castelo. Então todo mundo que chega ali, ele barra e pede uma senha. Tem um enigma. A senha é um enigma. Ele faz um enigma, mas tem que dar uma resposta. Tudo muito simples. Mas ele finge que é uma coisa... A senha de hoje é pular numa perna só. E aí a criança pulava, a porta se abriu. Enigma, era um desafio, uma pergunta, né? Não era só um enigma, não. Esse era manipulado por cabos. Né? Então tinha vários cabos e manipulava. Mexia o olho, boca, sobrancelha, assim, boca. Tal. É bem complexo o negócio, e saía tortinho lá de dentro, por causa do esquema da porta. Aí tem o relógio, que foi feito pela parte de cenografia. O relógio também é bem complexo, né? Mexe muita coisa ali. Várias coisas ali, vários mecanismos, várias pessoas fizeram, colocaram a mão na massa ali, né? E parece que ele tem um visual inspirado no Chacrinha, o reloginho. Verdade, cara. Eu nunca tinha reparado nisso. Mas dá pra fazer mesmo essa ligação aí. Quem fazia a voz era o Fernando Gomes. Olha a hora, olha a hora, olha a hora de ir embora. Morcego, ratazana, baratinha e companhia. Está na hora da... Olha a cara dele, feitiçaria. E é um relógio do tipo antigo, mas um visual mais moderno. E ele fala quando é hora de comer, hora de ir embora, quando tá na hora do Dr. Vitor chegar e tal, e conversa com as pessoas. Você não viu tal coisa? Não viu fulano por aí? E ele responde, né? É isso aí. Enfim. Tem a Celeste, né? Que era uma cobra muito chata, que ficava na árvore, né? Ela é meio fofoqueira, ela gosta de causar intriga. Até gente boa, mas ela é meio... E sempre reclamava que não tinha braço nem pernas. É verdade. Ai, Nino, eu queria te ajudar, mas se eu tivesse braços e pernas... Sempre falava isso. Ela era uma cobra e tentava enrolar as pessoas. Você pegou... Boa. Era manipulada pelo Álvaro Petersen. E na hora de fazer o teste pra cobra, ele era o único homem. Porque cobra, Celeste, mulheres. Mulheres foram fazer o teste. E aí é um cara que faz, meu. E não tava rolando e tal. E aí ele era bonequeiro, já manipulava muito tempo. Manjava ele pegou muito. a cobra e já fez assim, a câmera deu uma pisada pra trás. Falou, que isso? Falou, é cobra, cara, é desse jeito. Não tem jeito, é ela mesmo. É ele mesmo que vai fazer a cobra. Super certo. Cara, eu vou falar pra você, cara, é um personagem ali, acho que é um dos favoritos de muita gente, cara. Aliás, eu diria central. Exatamente, dá ali, né? Enfim. E aí a voz, ele não achava a voz e tal, ele fez uma voz imitando uma moça da produção, cara. Você tá brincando. Que era carioca e tal, e ele imitou a voz e deu certo com a cobra. Imagina a pessoa assistindo, cara. Tem a voz da cobra. Enfim, o Tap e o Flap. O Tap era o Theo Werneck, que trabalha com o Luciano Huck. Não sei se ainda trabalha, mas trabalhava. E o Theo Werneck, som na caixa. Caramba, não sabia. Ele era DJ, não sei se ele fazia outras coisas. Acho que era ator também. E o Gerson de Abreu, que fez muita coisa na cultura, inclusive o X-Tudo. Eu adorava o Gerson de Abreu, adorava. É fera. Que são as duas botas que estão sempre no caminho ali, elas são meio roqueiras e tal, né? Total, ali, tem um visual roqueiro e tal. Óculos escuro, pá. E são manipulados por controle remoto. Né? Controle remoto aqueles ali? Controle remoto e dublado depois pelo Theo Werneck e pelo Gerson de Abreu.
Tem a Adelaide, né, que foi fabricada e manipulada pelo Luciano Ottani, que era a melhor amiga da Morgana, né, ela ouvia as histórias e tal. Tinha uma química ali, Tinha. Pô. Aí tem um dos meus favoritaços, que é o Mal, também feito pelo Checkmate, o mesmo do Porteiro. Que também esse Checkmate, ele apareceu também como ator em alguns episódios. O episódio do Zoológico, por exemplo, ele aparece. Fez outras coisas na cultura e tal. O Mal é aquele monstro gigante, maluco, que mora nos encanamentos do castelo. E ele é um mal que não é mal. Não, e ele tem a risada maléfica, né? A arma dele, né? Gargalhada fatal. Isso, cara. Olha, a minha quase... É isso aí, cara. Parece o Coringa, né, cara? Risada do Coringa. Eu vou dar a minha gargalhada fatal. Aí ele fala, não! Não! A gargalhada fatal, não! E aí ele ia. Sei! Não! Sei! Era muito legal. Ele tinha uma briga assim, uma rixa assim. Godofredo vai falar um enigma. E se você não repetir, eu vou dar a minha gargalhada fatal. E se você não fizer o que o Godofredo mandar, eu vou dar... fala mais. Eu vou dar a minha gargalhada fatal. Daí o Godofredo... 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Aí a criançada tinha que repetir. E aí errou e tal. E dá... Parece o Coringa. Só falta... Why so serious? Só falta falar isso. Acho que era outro personagem também. Eu falei da Celeste aí, mas esse aqui é um dos favoritos também. Eu adorava, cara. Quando tinha o Mal, ele fazia umas maluquices. Ele era rabugento, grosseiro e meio bobo, né? Assim, ele pagava de... Espertão, era bobo. Tudo ao mesmo tempo ele é verdade. E ele se finge bravo e corajoso, mas era medroso, né? Teve a primeira vez que ele encontrou com o Zequinha, no primeiro episódio, ele ficou louco. Que é isso? É uma criança. Tipo, ele tomou um susto, né? E aí tentava arranjar um motivo pra dar gargalhada fatal, que ele realmente achava assim que era um negócio fantástico, mas também ok. Muito louco esse personagem. Eu adorava. Tinha o Godofredo, também o Álvaro Petersen, que fazia a Celeste. Ele era assistente do Mal, né? E era mais medroso que o Mal ainda. Tinha muito medo aquele cara. E tentava ajudar as crianças. Ele era o mais esquisitão, né? Ele era bem de esgoto, né? Era um bichinho bem de esgoto mesmo, né, cara? E ele tinha um olho grande exatamente porque ele ficava em locais escuros, Escuro, por isso que o olho era grande, pra enxergar melhor ali e tal. Aí tinha o Furabolos, anunciava a Dedolândia, né? É o show da Dedolândia! Que também era o Fernando Gomes, que fazia o relógio. E o gato. Esse quadro aí, ele sempre lembrava muito do Rá-Tim-Bum mesmo, cara. É a cara do Rá-Tim-Bum, exatamente, verdade. Era bem legal. Dedoshes, muito louco. Tinha o Ratinho, né, que andava... Tinha duas versões do Ratinho. Ele mecanizado, né, o carrinho. Isso. E ele tomando banho. Aí era uma massinha, né? Isso, era a animação de massinha, bem complexo. Caramba, pra caramba. E aí, Marcos Magalhães. Eu não sei se Marcos Magalhães manipulava ou se fazia a voz. Não sei. E tinha sempre tinha as músicas, né, meu? Do Ratinho ali e tal. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Deu cheirinho disso! Lava. Mas muito famosas essas músicas aí. Bem legal, cara. Inclusive, é o mesmo cara aí daquele comercial de um shampoo lá, né, meu? Gostoso! Todo mundo conhece, meu. Eu esqueci de colocar alguém aqui, mas eu acho que é o gato. Eu falei do gato? Não. Gato Pintado. Não falou do gato. Que era um personagem que era o guardião da biblioteca. Sim, morava na biblioteca. Gato muito culto. Muito culto. Não, você gosta de ler? Então você precisa conhecer a biblioteca. Não. E era o Fernando Gomes que fazia. Que é o cara que faz o Júlio. É o cara que faz o Júlio? E a mesma voz do gato. É mesmo? Caramba, cara. Puxa, que puxa. Tá aí, Júlio do Cocoricó, gato da biblioteca. Tudo ao mesmo tempo. Tudo a mesma coisa. E ele cuidava da biblioteca, dos livros e tal. Contava os livros um por um. Sabia todos os livros de cor. Sabia todos os livros de cor. O livro tá ali. O que procurar, onde procurar, etc. Tinha outros também que era o livro falante. Personagens apareciam menos, Sim. Né? Livro falante. O Felisberto, que era o projetor da Morgana. Valdirene, que era a vassoura, que era uma vassoura comum. Vai, Valdirene! Só tinha o nome, só. Valdirene. O livro era o João Ferreira que fazia a voz, mas era pouco, aparecia pouco. Pouca era um coisa, livro bonito, né? Assim. Tinha outros quadros também, Derson. Tinha muitos quadros, Muito quadro. Tinha o circo, caixinha de música, a lareira, que tinha o negócio dos idiomas com os fantoches, né? Fantoche não, com marionetes. Isso, marionetes. Vou mostrar para a moçada, que a gente já falou. Pianola, né? A pianola era bem diferente, né? Bem diferente, que ele fazia um pedalzinho muita criatividade ali pra coisa acontecer. Dedolândia, os animais com as mãos, né? Como um pintado, que fazia tartaruga, elefante, girafa, sei lá. O quadro de lavar as mãos, o quadro porque assim na resposta a gente já falou. As fadinhas Lani Lara, o Tibi Peroni, enfim, tinha muitos quadros aí. Muita coisa ali no castelo ali. E sempre
uma história rolando ali com os personagens. Você tinha algum episódio favorito, Ederson? Não? Tinha episódio favorito, claro. Eu já falei daquele episódio da Caipora, que ela chegava e destruía o quebra-cabeça, né? E se eu não me engano, acho que era nesse episódio também, que o Nino fazia uma sobremesa. Acho que é Sorrebrifru, não lembro direito. A melhor sobremesa de todos os tempos. Nossa, né? cara! A Caipora, além de destruir o quebra-cabeça, a Caipora comia todo. Sozinho. Nossa, verdade. Nossa, essa foi longe, cara. Não lembrava desse. Cara, porque eu gosto muito desse episódio. Esse foi longe, longe. E o seu episódio favorito? Cara, tem vários. Eu anotei alguns aqui que eu lembrei. Eu lembro do primeiro episódio, que foi o que eu fiquei bravo e tal, e depois revi. Mas o primeiro episódio eu acho fantástico, que já apresenta o Nino, apresenta as crianças, apresenta. Como é que as crianças foram parar no castelo? Agora, pô. O Nino atraiu as crianças, cara. Porque o Nino, ele era um menino sozinho, ele não tinha amigos, ele não ia pra escola, porque ele não era aceito. Tipo, não, criança é pra... A escola é pra criança, não é pra quem tem 300 anos. Ele queria amigos, Seu esquisito, né? Aí ele ficou olhando... toda vez que iniciava o período letivo, ele ficava triste, porque não tinha amigo e tal. Aí ele observava do castelo lá embaixo, tinha uma escola... E com criançada e tal. E aí ele pegou a bola do Zequinha e enfeitiçou a bola. Ah, isso mesmo. E aí a bola saiu pulando e tal, e a criançada saiu correndo atrás da bola, e a bola veio pro castelo, entrou no castelo, e aí ele... Que começa a história toda. Que legal, cara. Isso é uma outra coisa interessante, assim, Ederson, que a gente não falou, que o castelo também tinha uma preocupação em falar de diversidade. Sim. Né? Então, por exemplo, a família do Nino é Nino, tio e tia-avó. Né? A Morgana era tia-avó dele. Não tem mãe e pai. Nem fala, né? Que nem fala o que aconteceu, nada. As crianças também não têm os pais, você não sabe o que aconteceu, quem são os pais, nem nada, né? Aí você tem amizade de 3 crianças normais com um cara de 300 anos, com um monte de boneco esquisitíssimo. Com ET. Né? Com ET. Uns monstros. Uns monstros. Então, assim, tinha essa preocupação de mostrar uma família que não é padrão, diversidade de pessoas, de personagens, e você conviver com tudo isso, né? É bem interessante mesmo. Então já tinha essa pegada, isso também tem a ver com a pedagogia e tal. Bem. Isso né? é legal. É bem legal. Outro episódio que eu lembro bem era o Nino no navio, cara. Ah, sim, que tinha um rádio, né? Tinha um rádio e o Nino fazia qualquer bobagem, né? O Nino queria ir pro navio, que legal tal. Aí só que tinha que acordar cedo, tinha que trabalhar pra caramba, que era só o comandante e ele. Tudo que ele gostava muito, né? Aí ele falava assim, está chovendo, o que devemos fazer? Daí o Nino, pegar um guarda-chuva. Nada disso, temos que içar velas, ou sei lá o quê. Aí o Nino ia lá e tal, aí cansado. Parou de chover, o que nós temos que fazer? E agora? Agora vamos tomar sol. Nada disso. Sempre tinha um trabalho pra ele fazer ali, né? Porque ele não gostou muito de ser marinheiro. Não, ele ficou cansadaço, assim. Acabado. Tinha um muito bom, cara, que era do Super Nino. Você lembra desse? Super Nino? Eu me lembro do nome, mas eu não lembro do episódio. Que o Dr. Vitor, cara, ele se disfarçou de monstro pra tentar fazer as crianças saírem do castelo pra brincar, porque as crianças ficavam enfornadas no castelo. Era tipo um Frankenstein, não Isso, um cabeção horroroso. Aí o Nino tinha um anel mágico que o Dr. Vitor tinha dado pra ele, e aí ele virava o Super Nino. E aí ele foi pra cima do monstro e tal, ele deu volta assim no monstro, o monstro ficou tonto e caiu. Todo tonto, e aí foram ver que era o Dr. Vitor. Tem um que é muito bom, que o Nino inventa uma máquina de multiplicar pessoas. Eu não lembro exatamente disso. Eu também não lembro desse, mas aparecem 2 Pedros, 2 Bibas, 2 ETs. Dá toda a confusão. Dá uma baderna. Tem um que era muito bom, cara, que o Nino joga um pincel e cai num quadro do Dr. Vitor, assim, que mancha o quadro e depois ele faz uma rosa. Sim, sim. Tinha o do zoológico, que a Morgana saía, né? do castelo. Né? Episódios bem diferentes, especiais. Eu gostava muito quando tinha alguma coisa de efeito especial. Com a Morgana, por exemplo. Adorava. Porque, assim, eu sabia que era coisa de TV e tal. Mas eu adorava, já gostava de magia. Tinha um outro aí, eu não sei se era esse especial, mas acho que entrou depois também, que era um com o pai do Dr. Vitor, que era avô do Nino, não sei se você lembra. Poxa, isso eu não lembro não. Mas ele jogava xadrez com o Nino, ele fazia mágica mexendo na orelha. Ah, lembrei, E quem fez era o irmão do Sérgio Humberto, irmão do Dr. Vitor, mas fez o papel de pai dele. Que eu lembrei disso aí. Era um episódio que veio só depois também. Tinha um do Lobo também, né? Que apareceu o Lobo. Era do carnaval, isso aí. Isso, exatamente. E aí eles achavam que era uma fantasia. Que era o Dr. Vitor fantasiado. Que ele tinha falado, vamos me fantasiar de lobo. Né? Não, ele fala alguma coisa de lobo. Ele fala, olha, o lobo fugiu do zoológico. Uma matéria no jornal. Aí o Nino, lobo, tá, ok. E tava com o liquidificador ligado. Beleza. Aí ele pensou que era o Dr. Vitor. E nada, né? Nada. Aí vem o Bongo, enfim, dá uma baderna desgraçada. Bom, se você aí lembrou de algum episódio, seu episódio favorito, coloca nos comentários, cara. Verdade. Comenta com a gente aí, vamos ver. Vamos descobrir quais são aí. A gente quer relembrar também. Legal. Tem
muitos, né, cara? Tem alguns que passaram pouquíssimas vezes, né? Tem uns especiais também, que passaram mais só uma vez. Se a gente for ficar falando de episódio aqui, a gente vai falar de todos, porque é tudo muito bom. Todos são muito bons. Você tinha algum personagem favorito ou não? Personagem favorito? A Celeste, já falou. O Gato, eu gostava desses personagens. Não, era muito bons, cara. O Mal, o Godofredo, são todos personagens especiais pra mim, assim. Todos favoritos. Eu já falei que eu me identificava mais com o Dr. Vitor, né? Mas é uma identificação, não é exatamente... Eu adorava, mas era uma identificação. Gostava muito do Nino, porque é o Nino. E eu gostava do Mal, cara. O Mal era sensacional. Era divertidíssimo. Preferido de todo mundo, né? Era muito bom, cara. E tem um pessoal aí, né, Miller, que já não está conosco, né? O pessoal que já faleceu, que fazia parte aí do elenco, infelizmente, pelo menos do que a gente sabe, né? Pelo menos 3 já faleceram. Então, o Wagner Belo, que era o Etevaldo, e ele morreu enquanto estava ocorrendo as gravações, cara. Então, assim... Você até comentou comigo que tinha um episódio especial, que lembrava. Isso! Que foi assim, eles gravaram quase tudo antes de ir pro ar. Né? Então, quando foi o primeiro episódio pro ar, já estava no final. Aí eles foram ver, gostaram, comemoraram e tal. Pouco tempo depois ele morreu, cara. Aí os roteiristas desenvolveram um episódio especial falando de morte e tal, como lidar, tinha um passarinho que tinha morrido. Né? Sim. Né? Que é um episódio com o Bongo e tal. O Bongo é um cara que aconselha o Nino, Aí o Cláudio Checkmate, que fez o Mal e o Porteiro, né, também faleceu em 97. E o Gerson de Abreu, né, em 2002. Então esse da equipe que a gente sabe foram os que já faleceram. Né? E né, a gente estava conversando sobre esse pessoal da produção do Castelo. E eu sei que você me falou, né? Que você participou aí de um curso com o pessoal aí da produção. Como é que foi isso aí? Conta pra mim. Cara, foi muito louco, assim. Eu faço cursos de teatro de boneca em Bauru, né? Sim. E o pessoal do teatro estava começando a fazer uma parceria com a Unesp de Bauru, né? Tipo um intercâmbio de conhecimentos aí. E aí a minha professora do teatro, a Susan, foi lá conversar com o pessoal para ver como que ia ser isso. E aí um dos diretores da Unesp apresentou a ela um professor, falou, olha, vocês vão gostar de se conhecer, porque essa aqui, a Susan, é professora de teatro de bonecos, e esse aqui é o professor Alexandre, que foi um dos cenógrafos do castelo. Sim. Ela teve um choque. Como assim? Né? E depois eu tive um choque também, porque ele dava aula do lado da minha sala, eu nem sabia, cara. Caramba, cara. E aí começaram a conversar e tal, e ele falou, poxa, que legal que tem teatro de boneca em Bauru, tal. Poxa, então você precisa conhecer o Jesus Seda, porque ele foi o cara que fez os bonecos do castelo. Ela teve outro choque. Porque, cara, como assim, né? E assim, os bonecos do castelo são maravilhosos. Não é só a gente, espectador, criança, que gostamos disso, né? Sim. Que os profissionais também gostaram muito. Foi alto nível, né? Sim. E aí, enfim, começou uma conversa pra gente ir conhecer o Jesus Cedo, o ateliê dele. Aí no fim de 2017 a gente foi uma turma do pessoal de teatro de bonecos e uma turma do pessoal da Unesp. Nessa altura eles já estavam fazendo o curso com a Susan. E aí, assim, o combinado era, a gente vai lá, vai visitar, né? Ver alguns bonecos se tiver e tal. Chegar por volta das 11 da manhã, meio-dia, no máximo meio-dia e meia, a gente sai, vai pra algum lugar, comer alguma coisa e volta pra Bauru. No máximo 4 horas a gente tá em Bauru. Beleza, fomos, só que assim, tinha uma expectativa, porque será que vai ter os bonecos do castelo? Será que a gente vai poder tirar foto? Né? Como que ia ser? Não sabia, não foi combinado isso, né? Aí, chegamos lá, fomos de ônibus pra lá e tal, uma galera, né, uma caravana. E aí, chegamos lá 11 horas em ponto, chegamos, assim, já tinha um coffee break pra gente, um mini banquete já. A gente já ficou, né, nossa. Vai vir coisa boa aí. Coisa boa. Aí o Jesus começou a conversar, pô, que legal que vocês vieram, tal, vocês fazem teatro, eu comecei no teatro, começou a falar super simpático, uma coisa assim. A gente já ficou, né? Caramba. E aí ele foi falando, e a gente percebeu, quer dizer... Uma coisa que a gente já sabia, mas a gente não se tocou porque a gente ficou tão louco, é que os bonecos se deterioram. Então, assim, não tinha boneco pra ver, né? Aliás, primeiro, os bonecos ficam pro cliente, então, assim, não é dele, né? Primeira coisa. Segundo, que os bonecos se deterioram. Então, se você reparar, por exemplo, na exposição, tem alguns que estão numa redoma de vidro, né? É pra não estragar mesmo, né? Eu vi uma foto de close do Mal, a boca dele tá toda descascada, e é normal isso, né? Do tempo mesmo. Porque o material vai deteriorando, né? E faz mais de 20 anos. Então, assim, não tinha bonecos. Tinha um pedaço do porteiro só lá e uma carcaça de Celeste só, né? Mas, mesmo assim, puxa, a gente tava, assim, super animado e tal. Ele começou a conversar e falou, façam perguntas, o que vocês querem saber e tal. E a galera começou a perguntar do castelo, como que ele começou, como que ele conheceu o Cal, como que ele fez os bonecos e tal. E aí, lá pelas tantas, ele pegou um boneco que ele tinha lá, de outro trabalho, né? Belíssimo, belíssimo. E ele falou, esse boneco aqui, assim, assado e tal. Depois eu vou mostrar pra vocês como faz. A gente fez assim. Caramba, cara. Eu olhei assim pra minha professora, ela tava longe, né? Só que, só no olhar assim, a gente pensou, a gente se comunicou. Vai ver aqui o cara... Ele vai mostrar como faz.
Ele vai mostrar ou ele vai mostrar como faz? Só não olhar assim, né? A gente ficou. Aí continuou conversando, tal, daqui a pouco eu mostro pra vocês como faz. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como faz. Aí lá pelas tantas eu falei, eu acho que não vai dar, né? Tipo, já era meio-dia, quase meio-dia e 15, chegando no horário, tá na hora de ir embora, né, cara? Puxa, mas ok, já tinha sido maravilhoso, né? Aí daqui a pouco ele levantou e falou, você quer saber? Vamos fazer as coisas, vem cá. Chamou a galera, falou, você pega aquilo lá que tá ali em cima, você pega aquela espuma, pega aquela tesoura ali, pega aquela cola, vou mostrar um negócio. Fez a oficina, na hora. Vai vendo. Ele cortou um pedaço de espuma assim, falou, vou mostrar como faz um nariz. Aí ele tinha uma cola em spray, né? Pronto, o nariz. Como assim, cara? Mas nessa velocidade, Deverson, juro. Mas numa velocidade absurda, que oportunidade, cara. Meu. Não, e aí começou a mostrar mais coisa. Vou ensinar a fazer uma orelha. Pum, uma orelha. Começou a fazer coisa com espuma, cara, um monte. Daí ele pegou, misturou duas coisas, jogou na mesa, a coisa começou a crescer, assim, o espuma de expansiva. Nossa, cara, e a gente, meu Deus, tal. Enfim, resumindo, o que era pra ser uma visita de 1 hora, 1h30 no máximo, que já seria maravilhoso, virou uma mega oficina de 5 horas. Pô, cara, que legal, mano. Das 4 horas que era pra gente estar em Bauru, não, a gente tava saindo de lá às 4. E a gente só voltou porque, assim, tinha adolescente com a gente, né? E tinha avisado a mãe que ia chegar em Bauru às 4, eles tinham que ir embora. Que legal, cara. Virou uma mega oficina. Sim. E nisso, o professor Alexandre tava com a gente, né? E aí ele falou que ia ter um curso de extensão na Unesp mesmo, de cenografia. Eu falei, deixa eu fazer, professor. Ele falou, não, é só pro pessoal da Unesp. Não, mas já fui da Unesp, deixa. Ele falou, não, vamos ver. Aí no ano seguinte não teve, em 2019 teve... lá no teatro. Então ele fez essa parceria com o teatro, rendeu esse curso. Então tinha gente do teatro e da Unesp fazendo um curso de extensão. Então eu fiz um curso de 3 ou 4 meses, presencial mesmo. Sim. De cenografia com ele, foi muito legal. E depois, com o Alexandre Soares, né? Depois, ano passado, 2020, no meio da pandemia, a Luciane Greco, a Lu Greco, deu um curso online de cenografia também. A Susan tinha um contato com ela, né? E aí ela me passou, olha, tá rolando um curso, tá online. E aí fiz também e foi muito legal. Então assim, Jesus Seda, bonecos, e o Alexandre Soares e a Lu Greco, a cenografia foi muito legal. Grande abraço para eles. Que realmente foi muito legal. E detalhe, a Lu Greco, ela vira e mexe, ela dá esse curso online. Ainda tem o curso. Ainda tá tendo. Então, quem tiver interesse aí também, acho que é bem legal, cara. Recomendo muito mesmo. Tá aí, pessoal. Aproveita a oportunidade. Sim. Aí, quem sabe, aí você tem também essa chance aí de conversar com alguém. Sim, foi muito legal, cara. Recomendo muito e agradeço muito a oportunidade de ter tido contato com esse pessoal que fez parte do Castelo. Bacana, histórias, cara. E o que deu de tudo isso aí, Castelo Rá-Tim-Bum? Qual que foi o final desses episódios aí? O que veio depois? Então, o projeto durou, ao todo, né, por volta de 2 anos e meio, desde o começo até o final. Quantos episódios foram? Foram por volta de 94 episódios, mais ou menos. Não tem exatamente o número certo, tem gente falando 95, 94, 92, mas é por aí, né, mais de 90. Então, assim, foram 6 meses de projeto, né, todas as ideias, 4 meses para construir tudo aquilo. Olha o tempo aí. Né, trabalhão. E aí teve mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses de gravações. Pra gravar os episódios. Né? Em pauleira. Correria. Em dado momento, eles chegaram a trabalhar 7 dias por semana, por volta de 12 horas por dia pra construir tudo, cara. Pra poder fazer a coisa acontecer, né? E aí, assim, todo mundo foi pôr a mão na massa, cara. Não era só ideia, não. Tem que trabalhar aqui, né? Você desenhou, você é cenógrafo, só desenha. O figurinista só desenha. Não, vocês vão pôr a mão na massa porque não tá dando. Fazer acontecer. A série se encerrou as gravações em 95, pelo que consta, mas ainda exibiu alguns episódios inéditos, pelo que consta também, até 97. Né? Tinha alguns episódios-chave, especiais de fim de ano e tal. Muita coisa, cara. E aí teve o quê? Teve peça de teatro, depois de filme. Sim, depois que encerrou, né? Ainda teve vários produtos, né? Então teve boneco, teve VHS, teve livro, teve um monte teve disco, teve peças, né? Muitas peças. Sim. Os próprios atores e atrizes fizeram muitas peças. Muita coisa, né? Depois fizeram peças sem eles, né? Renovaram e tal. Teve algumas exposições, né? Teve as exposições agora recente, acho que em 2014 começou, né? Lá em São Paulo, no MIS. E tem algumas agora menores itinerantes, né? Estão viajando e tal. Teve também o filme, né? Em 99, né? Também dirigido pelo Carl Hamburger e com alguns atores e atrizes originais
e alguns diferentes. Então, originais ficaram o Dr. Vitor, Morgana e o Dr. Abobrinha. O Nino foi feito por uma criança mesmo, né? Porque o Cal achou que na tela grande o Nino ia ficar muito grande. Não ia ficar tão legal, né? E até mudaram algumas coisas do visual do castelo, foi mais sombrio e tal. E aí, outras coisas derivadas, né? Coisas que estão circulando. Tem canais no YouTube da Penélope, por exemplo. Sim. Enfim, tem muita coisa, né, cara? Ficou muita coisa aí desse programa que foi tão legal. Veja, 27 anos depois a gente ainda está aqui falando desse programa. Não só porque foi da nossa infância, mas porque realmente é o melhor programa infantil da TV brasileira. Muito sem dúvida. Bom, sem dúvida. Falamos de tudo? Acho que sim, um panorama geral. Né? Como a gente vai falar de tudo? Não impossível, jeito, mas né? Um panorama geral, um pouco da história. Acho que deu pra falar aqui. Pô, bem legal então. Então, fica aí o nosso recadinho pra você. Se você quer ver mais vídeos como esse, não deixe de curtir a nossa página, não deixe de se inscrever também. Se inscreva, que é muito importante. Clique no sininho pra ativar as notificações. E até o próximo vídeo, né? Até o próximo. Então, recadinho aí. Se liga.